Pessoal, mais um episódio começando, Sublime Talks no ar, e hoje eu tô com dois convidados muito especiais. Estou aqui com André Figueiredo, da Leilão Imóvel, estou aqui com Daniel Mascarim, da Leilão Imóvel também. Eles têm um hub imobiliário chamado Alket e hoje a gente vai ter uma conversa muito proveitosa. Sejam muito bem-vindos, vocês que contribuem tanto para o mercado imobiliário, é uma honra estar aqui com vocês. E eu, desde já, quero agradecer pelo tempo aí que vocês dispuseram. Nós é que agradecemos. Cara, é um prazer estar aqui. É um prazer falar de leilão. Assim, quando nos chamar, estaremos aqui, com certeza. O pessoal não viu, mas a gente está conversando aqui já faz uma hora e meia. Nossa, já rolou quantos podcasts aqui? Uns 3, né? Sorte que não foi gravado, cara. Fora as polêmicas, né? Muito bom. Obrigado demais pelo convite. Prazer estar aqui. É uma honra estar aqui com vocês. Eu já acompanho o trabalho de vocês há algum tempo, consumo o material de vocês, estou sempre aprendendo com vocês. E a nossa audiência já sabe, tá? O nosso podcast é bem descontraído, a gente procura tirar o juridiquês sempre que possível, tá? E hoje vai ser um bate-papo descontraído, a gente vai falar sobre os dados aí. O André, que é o mestre dos dados, né? Vai trazer os dados aí de 2024 para a gente. Não só isso, né? A gente vai falar sobre os benefícios que a Leilão Imóvel traz, assim como o hub imobiliário, né? Alket, e a tendência para os próximos meses e os próximos anos. A palavra está com vocês, pessoal. Quero que vocês primeiro se apresentem, falem um pouco para a gente, né? Da onde vocês vêm, por que leilão, como chegaram até aqui, e vamos nessa. Não sai daí. Começa você. Não, André, seu nome vem antes no alfabeto. Vai lá, pode começar. Mas fala pouquinho, tá? Não, vou ser rápido, vou ser breve. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite mais uma vez. Cara, a gente começou no mundo dos leilões meio de acidente. Eu e meu sócio, no Leilão Imóvel, nós somos nerds de nascença. Minha família toda vinculada no agro, eu sou a ovelha negra da família, né? Poxa então, vida, hein? Mas enfim, há alguns anos atrás, eu tinha vendido uma outra empresa que eu tinha, nada a ver, mercado farmacêutico. A gente começou a querer trabalhar com investimentos, fazer software para investimentos, etc. E o Ramiro, meu sócio, estava fazendo um MBA na GV, aqui em São Paulo, a gente morava aqui na época. E ele veio com essa ideia, falou: André, vamos trabalhar com leilão? Eu falei: cara, leilão? Que coisa esquisita, que não sei o quê, não gostei. Mas ele falou: não, vou fazer. E ele fez a primeira versão do Leilão Imóvel. E à medida que a gente começou a ver e entender o mercado, a gente falou: caramba, isso é gigante, tem muito problema bom para resolver, porque empreendedor é isso, resolver pepino, resolver problema. Sem dúvida. E cá estamos, né? Então a gente trouxe essa nossa expertise de tecnologia, de dados, etc., para colaborar com o mercado. Né? Então cá estamos, né? Ele que trouxe o problema, então. Ele trouxe o problema e a solução. E a solução. Pô, sócio bom, hein, meu? Esse é bom. Ele precisa trazer dinheiro agora, isso ainda não trouxe. Então, ele que notou que, né, a Leilão Imóvel, na verdade, ela é uma agregadora, né? E ela permite, ou ela facilita, né? Ao invés do interessado, o arrematante, ele buscar de site em site, ele busca tudo num lugar só. Exatamente. Então, ele que notou essa dor e trouxe. E ele notou a dor, na verdade, normalmente é assim que começa, né? A cunhada dele, que é super fuçada, achou um imóvel, comprou, foi bom. Ele falou: opa, vamos começar a fazer isso. Tinha que entrar em vários lugares para procurar. Falou: ó, vamos fazer um cara que agregue e simplifique o nosso trabalho. Então surgiu de um problema que a gente tinha na época, né? Que ele tinha na época. E aí fez a primeira versão e cá estamos, né? A gente entregou uma coisa que o mercado estava ávido por ter realmente, porque entrar em centenas de lugares, etc., é muito complicado, né? Tá bom, tá bom. A Leilão Imóvel hoje, explica um pouco melhor ali. Eu sei que você falou que surgiu com o sócio que trouxe o problema e tudo mais, mas hoje todos os leilões em nível Brasil está na Leilão Imóvel ou existe algum leilão que está fora? Existe que estão fora. Hoje nós temos mapeados, eu não vou saber o número exato aqui, Tá bom. mas são 930 leiloeiros que comercializam imóveis. Brasil? No Brasil. Tá. Óbvio que tem muito mais leiloeiro do que isso, mas tem leiloeiros que trabalham só com banco, com automóveis, com veículos, com semoventes, etc. Né? Os que comercializam imóveis, que nós mapeamos, são cerca de 920, 930. Isso está no Alket, a lista de todos esses leiloeiros está lá. Né? E nós buscamos os dados todos os dias de 800.
793 da última vez que a gente viu. E esses cento e poucos aí que a gente não busca ainda os dados, é o que a gente chama de nano-leiloeiro. São leiloeiros que comercializam um imóvel por ano e tal. Tem até falando dos dados aqui, né? Já que você chamou, eu gostei do nome Mestre dos Dados. Não, um bom nome. Eu lembrei daquele isso eu desenho falei animado no off. Caverna do Dragão. Esse nome para influencer fica bom, mestre gostei. dos dados. Mas lá no Alct a gente colocou a lista aberta, né? Porque muita gente pergunta, mas onde que tem, onde que não tem? Então tá lá. E tem um filtro que me mostra dos leiloeiros que a gente rastreia, quais que tem imóveis hoje disponíveis. E é normalmente assim, 60%, 70%. Aqueles que de fato fazem leilão todos os dias, né? Ou com maior frequência, digamos assim. E Né? tem muito leiloeiro também que recebe um lote da Caixa, por exemplo, é um por ano, ou de um determinado tribunal, também recebe aquele lote uma vez por ano, né? Então ele faz um leilão até grande e acabou a atuação dele com imóveis naquele ano, né? Então, que atuam mesmo assim, dá pra gente fechar nos 500, 600 que sempre tem imóveis, constantemente. Né? Beleza, obrigado, André. Com você, Daniel Mascarim. Cara, o leilão surge na minha vida como uma forma inusitada, na verdade, porque eu sou advogado de formação, né, eu trabalho com leilão desde 2013, fui gerente jurídico de um grande leiloeiro em São Paulo, e eu não queria vir para esse mercado, sendo bem sincero. Né, foi uma oportunidade, mas namorada minha trabalhava no escritório que defendia o leiloeiro, foi fazer uma audiência com o leiloeiro e me ligou falando que o leiloeiro estava procurando um advogado para integrar a equipe dele. E eu falei, putz, cara, não quero, não tenho interesse, mas eu não fecho porta para conversar. Eu gosto de conversar com todo mundo, gosto de fazer contato. Então, essa é a minha primeira dica, cara. Converse com as pessoas, não feche portas, oportunidades aparecem, às vezes você nem imagina o que sua vida vai se transformar, vai lá e conversa pelo menos. Né? Escuta. E aí eu conversei com esse leiloeiro, primeira conversa, então eu gosto de falar, Bruno já viu. Demorou umas 2 horas, cara. Ele virou para mim e falou, Daniel, eu preciso pensar, mas eu te ligo e a gente conversa de novo. Eu falei, cara, esse cara nunca mais vai me ligar, acabou. Falei demais, Daniel? Puta, cara. Falei demais, não? Aí, tipo, falei, esquece. Aí ele me ligou e falou, cara, eu queria contratar um advogado, mas eu vi que você tem um perfil, eu quero te fazer uma proposta X, você vai ser meu gerente jurídico, você topa? Falei, porra, preciso pensar, né? E aí eu comecei a conversar com as pessoas ao meu redor, advogados, os caras falando, Daniel, você é louco, cara, não vai. Tipo, leilão, é a história do André, puta, é rolo, tem problema, cara, um monte de gente arremata e não se dá bem, não gosta, é um mercado muito nichado, específico. Eu falei, cara, tudo que vocês estão me falando faz eu olhar para o mercado com muito carinho. Se é nichado, tem pouca gente atuando, pouca gente escuta falar, e quem escuta falar mal, vamos ver qual que é desse mercado. A oportunidade está aí. Exatamente. Aí eu fui, cara, e, putz, assim, me descobri, né, era um outro momento do mercado de leilão, surgindo a história do leilão online, né, o provimento do TJ de São Paulo era de 2009, então, a gente ia fazer leilão no fórum, ia com aqueles modems grandes de internet, colocava no notebook e tocava o leilão do fórum de forma híbrida, às vezes não funcionava, era um negócio muito louco, aí você tinha que ficar com o Nextel falando com o escritório pro cara, entrou lance aí, bate o martelo. Ô Daniel, rapidinho, você tá revelando a sua idade, hein, cara? Toma cuidado. Eu posso falar, tô chegando nos 40. Os caras brincam comigo, né? Tem leiloeiro que fala, conheço o Daniel há 20 anos. Eu falo, cara, não, cara, só de leilão são 13, 20 não tenho nem idade para conhecer leilão há 20 anos. Mas é muita história, cara, conhecendo muita gente, né? E depois prestei consultoria, assessoria para vários leiloeiros aí pelo Brasil. Então eu brinco que tem muito edital que é meu aí, que circula até hoje. E fora os que não me contrataram e copiaram o edital, que é outra história. Né? E aí eu fiz um teste uma vez, coloquei uns 2 pontos no lugar errado, cara, entrei no site do leiloeiro, tinha os 2 pontos no mesmo lugar, o edital igualzinho. Eu falei, olha só. Poxa cara. vida, mas assim... faz parte do jogo. Mas assim, cara, muita história no mercado de leilão e eu sempre falo isso, eu sou muito grato ao mercado porque me ajudou a construir tudo que eu tenho financeiramente, profissionalmente, deu a oportunidade de eu sentar com meus ídolos, tipo do futebol, por exemplo, para prestar assessoria para eles anos depois. Se não fosse o leilão, isso não teria acontecido, né? Para mim tá nítido, cara, que vocês são 2 pessoas assim que de fato são apaixonados pelo mercado imobiliário. Se vocês não sabiam, né, quando começaram, agora fica evidente assim, né? A gente, não, por mim, eu comecei a trabalhar no mercado imobiliário, a chama acendeu, sabe? E nossa, isso aqui é uma delícia. A gente já está conversando há bastante tempo.
E talvez no futuro a gente faça um podcast 24 horas de leilão, hein? O que você acha disso? Essa ideia é minha, hein? Eu vou fazer um contrato aqui já, 24 horas de leilão. O Daniel deu essa ideia. É só maluco mesmo, né? Só maluco. Bom, e surgindo a Leilão Imóvel, então, né, reuniu todos os leiloeiros dentro da plataforma e a partir dali vocês conseguem mensurar dados. E aí por isso que eu falei aqui que o André era o mestre dos dados. Porque a pessoa entra, né, a pessoa preenche ali informações básicas, tem acesso ao leilão, né? Existe um mix de dados envolvidos ali, existe uma tecnologia por trás, né? E aí vocês conseguem mensurar como foi o ano. É claro que, antes de tudo, o André falou para mim, né? Falou, olha, Bruno, estamos 2025 ainda em andamento e eu tenho só os dados fechados de 2024. Nem de 2024, eu tenho até outubro de 2024, a gente vai fechar Ótimo, 2024. beleza. Então, 10 até meses. de janeiro, né, de 2024 até outubro, a gente vai falar aqui como que o mercado se comportou, né? E eu gostaria, André, que você começasse assim, bem à vontade mesmo, falando de perfis de imóveis ali. Eu não sei até que filtro, né, eu posso perguntar para vocês aqui, mas o número de imóveis, o número de valor, né, financeiro mesmo, né, melhor dizendo, perfil, valores, regiões, enfim, o que você, mestre dos dados, pode falar para a gente? Tô com a colinha aqui porque a memória já falha. Mas tem muita coisa legal para a gente analisar. A gente tem até um plano, vamos ver se esse ano sai, de fazer um relatório bonitinho mesmo, trazendo informações do mercado, né? Que a gente faz essa consolidação para um evento. Mas o ano passado, ó, até outubro, 10 meses, 275 mil leilões aconteceram. Não é o número de imóveis, porque às vezes o mesmo imóvel entra 2 vezes ao longo do ano. Ah, certo. Mas são 275 mil imóveis. E um dado interessante, a gente fez leilões, né? Não imóveis. Leilões, desculpa, 275 mil leilões. E um primeiro dado interessante é que comparando com o ano passado, ou melhor, o ano retrasado, 2023, crescimento de 25%, 24% no número de leilões. Eu vou segurar minha pergunta aqui para não interromper, tá? Não, rapidinho. Valor de avaliação, 192 bilhões de reais. Bilhões, então Bilhões. circulou esse volume. Não circulou, é o valor de avaliação dos imóveis que foram colocados à De venda. primeiro leilão, avaliação. Exatamente. E esse valor pode estar errado. Para mais? Para mais ou para menos. A É, o gente valor não de sabe. avaliação, é o que está lá, é o que foi divulgado. Tá A bom. gente, nos bastidores, conversamos sobre a avaliação de um determinado imóvel que foi feito, que estava completamente errada, né? Entendi. Isso tem para mais e para menos aqui, né? Legal. Isso até, para a audiência que está vendo, avaliem o preço, porque muitas vezes está totalmente errado, né? O imóvel está sendo muito subavaliado, né? Dica importante, hein? Eu acho que isso aí é fundamental para quem quer fazer qualquer tipo de arrematação. Sim. Fazer o seu próprio estudo. Porque, de novo, pessoal, o avaliador erra, o banco erra, o oficial de justiça erra, em banco acontecem algumas fraudes para valorizar o imóvel, e você vê lá no registro da matrícula aquele valor que não é o valor de mercado do imóvel. Então, eu acho que isso que o André tocou é fundamental para quem quer começar nesse mercado. Você tem que fazer uma análise autônoma, própria, e tirar suas conclusões. Ver ali os portais imobiliários, né? Ligar para corretor, né? Eu brinco bastante, dependendo da região, liga para o corretor, conversa, entende aquele mercado para você não entrar numa roubada e depois falar que leilão é ruim. O leilão não é ruim, você que não soube comprar bem. É isso aí. Direto e reto, Daniel. Bom, não vamos entrar em muitos detalhes aqui também, não, porque senão a gente vai longe de novo aqui, vai começar as 24 horas de leilão, né? E o desconto médio desses imóveis foi de 26,16%. E aqui interessante, 12% a menos do que 2023. O desconto reduziu. Dá para a gente falar bastante sobre isso aqui também, né? Você perguntou um dado aqui, deixa eu buscar ele aqui, que eu vou trazer certinho, que é o quantos por cento desses imóveis foram arrematados? 12,6% daqueles 275 mil imóveis foram arrematados. Isso judicial e extrajudicial. Judicial e extrajudicial. Foi uma queda grande em relação ao ano passado, que foi 22, ao ano retrasado, desculpa, 2023, 22% a menos. O ano passado foi 16 e pouquinho, né? E até foi um contrassenso, né? Porque todo mundo fala, não, está aumentando a concorrência, e realmente está, né? Nos leilões, tem mais publicidade, 16,3% ano passado. Mas por que reduziu tanto assim o índice de arrematação? Bom, tem vários motivos aí, depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, que vem mudando também bastante o perfil, tanto dos imóveis. Os leilões extrajudiciais que são de banco, a gente sabe que banco não perde dinheiro. Então, à medida que eles veem a possibilidade
Depois que passou o primeiro e o segundo leilão, que tem a norma legal, A obrigatoriedade, a obrigatória, né? e o preço também é definido por lei, depois eles vendem como quiserem. E, obviamente, se tem comprador para pagar mais caro, por que que eu vou vender mais barato? Né? Então, tem várias nuances aqui sobre isso. Só um primeiro vislumbre, né, do tamanho do mercado. Fazendo um comentário aqui, só para não perder o fio da meada também, a impressão que eu tenho é, né, diante dos dados, tivemos uma crescente, que aí vocês podem falar melhor se foi reflexo da pandemia ou não, Total. tá? E aumentou o número de imóveis, mas aí diminuiu o número de compra. Foi exatamente isso que aconteceu? Foi isso. Foi. Percentualmente, sim, caiu o número de compras. Porque o desconto caiu. É importante ter isso em mente. Mas Atrelado diretamente ao valor dos imóveis. Não, tudo bem. Eu sei que nos judiciais, né, o próprio juiz determina o desconto. E aí, nos extrajudiciais, nós temos ali o valor de avaliação que já é pré-definido, né, que é a obrigatoriedade da lei de alienação fiduciária. Mas por qual razão diminuiu o desconto, André? Cara, essa é uma pergunta legal e a gente tem sempre que aprofundar nesse ponto. Teve uma reportagem na Globo, que saiu recentemente, recente? da Caixa Econômica, falando que do ano passado para cá dobrou o número de imóveis, etc. Então eles pegaram um recorte muito curto. Salvo engano, foi 2022, 23 e 24. O tempo de TV é muito pequeno, né? Pra explanar Mas na tamanho verdade assunto, é né? aquele negócio. Peraí, o que aconteceu, né, para ter esse crescimento tão grande? E aqui está falando especificamente da Caixa Econômica Federal, que hoje 70% dos imóveis que estão hoje disponíveis são da Caixa Econômica Federal. É de longe quem mais empresta dinheiro dos extrajudiciais, né? E o que houve foi exatamente o que você disse antes, a pandemia. Quem não se lembra, parece que já faz tanto tempo, mas parou tudo, parou a justiça, parou a retomada de imóveis, né? E a Caixa, por ser um banco público, demorou muito mais para retomar as retomadas. Então, por mais que o ano passado realmente dobrou de 2023 para 2024 o número de imóveis, não dobrou, mas aumentou bastante, a gente ainda não chegou no patamar que tinha de 2019 no número de imóveis da Caixa Econômica Federal. Né? Então, sem dúvida, a pandemia contou bastante. Só para... Estou vendo que você está ansioso aqui já. Não, eu só quero colocar uma questão que isso é uma portaria que não podia fazer retomada Não na época da podia, pandemia, parou. né? Era proibido fazer retomada. Parou tudo. Congelou tudo, né? Parou tudo. Então, o que houve com a Caixa, especificamente, foi cair os estoques e não foram repostos os estoques de imóvel. E isso começou a voltar agora, especialmente a partir de 2023, que aí teve um boom, assim, né? Estava tendo 700 imóveis da Caixa por mês, passou a ter 3.000, 3.500. Acumulou então, né? Acumulou e está voltando. E aí o desconto, por que caiu? Porque a Caixa, a gente está falando de média, pessoal. Quando a gente fala aqui desses números, são médias. O desconto médio, óbvio que teve imóvel com desconto muito maior, teve imóvel com desconto muito menor. A gente está falando em grande escala, né, André? E o mercado é gigante, a gente viu o número de imóveis aqui, né? Então, quem mexeu muito nessa média foi a Caixa Econômica Federal. E a Caixa ela tem um modelo legal, né? Depois que saiu do primeiro e segundo leilão, ela coloca lá em venda direta e etc. Então, obviamente, ela quer vender pelo melhor preço, então ela testa desconto, coloca descontos mais baixos, então mexeu bastante nessa média. Essas vendas diretas, né, é importante falar, porque depois que ela cumpre a obrigatoriedade legal, né, que a lei exige, obriga, né, ela pode vender da forma que melhor, né? Sim. Né? Esse é o meu entendimento também. E o que a gente tem que levar em conta, Bruno, que eu acho que o André falou muito bem, é isso. O banco, na hora que ele faz a retomada obrigatória do imóvel, ele colocou esse imóvel, é dele, do banco, cara. O banco faz o que ele quiser com esse imóvel. E o banco, visualizando o bom momento do mercado de leilão, o que ele fala? Eu posso dar menos desconto porque tem mais gente procurando. Se tem mais gente procurando, eu posso subir a régua de preço desse imóvel e vou vender ele por mais caro. Então, eu acho que a grande diferença do que o André está falando, e por isso que o desconto caiu, não são em leilões obrigatórios, leilões judiciais e etc. Eu acho que o que mexe bastante nesse ponteiro são os imóveis em venda direta dos bancos. Legal, bacana. E assim, eu acho engraçado, porque aí o banco ele se reinventa para vender esses imóveis, né? Sim. Esses dias eu vi outlet dos leilões, e aí depois, mais para frente, eu vi leilão na madrugada. É engraçado. É o marketing, né? Eles Como surgem, se faz. eles dão nomes, né, para de fato dar vazão. E uma pergunta de curioso que eu vou fazer para vocês o banco, depois que ele cumpriu a obrigatoriedade e está nesse estágio de venda direta,
eles têm tempo para vender, eles podem reter esse patrimônio e falar assim, olha, a expectativa para esse imóvel daqui 2, 3 meses, por exemplo, quando for lançado um metrô ali que, né, está previsto, eu não vou vender ele agora, eu vou segurar 3 meses e vender. Existe algum regulamento nesse sentido? Porque o banco ele trabalha com dinheiro, ele não é um administrador de imóveis, né? Eu não sei nem como chamar, você me desculpa, mas alguma regulamentação por parte do Banco Central, algo nesse sentido, vocês que estão mais voltados aí? Até onde eu saiba não tem, mas Não, deixa o não especialista. tem, não tem. Assim, Bruno, eu acho que você colocou um ponto que é importante. O banco ele não trabalha com lucratividade de compra e venda de imóveis. Isso é uma coisa que é bom a gente deixar muito claro. Para o banco, ter imóvel estocado é péssimo. Por quê? Vamos supor que é um apartamento, cara. Tem condomínio, tem IPTU. É imobilizado, cara. Cara, exatamente. O imóvel ele vai se deteriorando com o passar do tempo, se ele não tem uma manutenção, etc. Então, para o banco ficar com esse imóvel parado por anos, porque está acreditando que vai construir um metrô, vai ter uma valorização imobiliária, não é uma coisa que eles colocam no cálculo normalmente. Tá? O banco ele quer vender esse imóvel de forma rápida pelo maior valor possível. Por isso que hoje a Caixa faz isso muito bem, como o André falou, e os outros bancos também, eles vão testando faixas de preço. Né? Pô, você coloca ali por um valor com um desconto um pouco menor, vou dar 30% de desconto aqui. Não vendeu, cara, a gente coloca 40%, não vendeu de novo, coloca 50%. Até chegar alguém que arremate esse imóvel. Por quê? Esse prejuízo já está contabilizado no banco. Prejuízo entre aspas também, né? Porque, cara, o banco sempre tem lucro nessas operações. É muito difícil uma operação de crédito imobiliário para o banco dar prejuízo. E os bancos calculam isso, colocam em Basileia, etc., LTV e etc. Então, assim, a operação no geral, cara, ela é sempre muito lucrativa. Então, para o banco ficar encarteirado é péssimo. Péssimo. O produto do banco é dinheiro, é liquidez. E, na verdade, o imóvel que vai para leilão é um erro que o banco fez. Ele avaliou errado a oferta do crédito, teve que retomar aquele imóvel, que é horrível, custa caro, demora. Então, assim, é um problema para ser resolvido, né? Mas é um problema bom. Cá estamos por causa disso também. Sim. E é uma garantia real, né, cara? Imóvel, de novo, a garantia ela é muito sólida. Por isso, antes da lei de alienação fiduciária, a gente tinha 1% de valor do banco, quer dizer, 1% do PIB. Do PIB, exatamente, do PIB sendo emprestado para compra de imóveis. Vem a lei de alienação fiduciária que agiliza a retomada do imóvel pelos bancos com essa história de garantia e etc., cara, aumentou demais os bancos emprestando dinheiro para o pessoal comprar casa própria. É o sonho do brasileiro, né? Toda vez que eu falo isso, eu lembro do meu pai, cara. Imóvel é sólido, imóvel você tá lá, você vê, você bate. Tijolo, Tijolo, exatamente. Então, assim, cara, é uma cultura do brasileiro olhar com muito carinho para o imóvel. Todo mundo, na verdade, né? Necessidade básica. É o setor que mais fez milionário e bilionário no mundo, né, cara? O setor imobiliário. Eu sempre falo que não pode ignorar os imóveis, né? Mas tem uma coisa que falaram no evento que assim, é óbvia, mas a gente só vê que é óbvio depois que alguém fala. Sim. A nossa vida roda em imóveis. A gente está aqui no imóvel comercial, trabalhando. Você vai para sua casa, você mora no imóvel. De manhã, que você falou que gosta de treinar todos os dias, você vai no imóvel fazer o seu treino. Tá atrelado, né? Não tem como ignorar. A gente vive nisso, né? A cidade é um grande imóvel segmentado, etc. Imóvel rural também, né, bicho? Bacana demais, bacana demais. E falando um pouquinho dessa parte, Daniel, da garantia, né? Antes da lei de alienação fiduciária, nós tínhamos a hipoteca, né? A retomada era muito difícil. A lei é de 97, então de 97 para cá já começou a dar uma garantia maior para o banco, o que foi muito positivo, né? Porque deu a possibilidade de liberação de mais crédito, e aí aquele efeito dominó, né? Com mais crédito, mais financiamento, né? Muitas vezes prejuízos não, né? Falta de pagamento, leilão, e aí cá estamos. Tem uma coisa... Pode falar, vai lá. Não. Bom, tem uma coisa muito legal de a gente olhar que os números dos bancos, dos grandes bancos, pelo menos, né, que a maioria dos imóveis extrajudiciais são dos grandes bancos, que é quem mais empresta dinheiro, os balanços são abertos. Então a gente sabe o índice de inadimplência dos bancos. E assim, o Bradesco há pouco tempo teve bastante problema, pode falar o nome do banco, enfim. Teve problema que assim, erraram a mão lá no pós-pandemia, né? E subiu a inadimplência para 3,4%. É um absurdo de alto.
Então, trabalha para voltar. Fica naquela faixa de 2%. Numa margem segura, digamos assim, né? Da carteira deles, Isso. né? Então, eles vão pilotando esse número de acordo com taxa de juros e etc, né? Então, com a lei de alienação fiduciária, a gente saiu de 1% do PIB para 10%. Aqui os números estão aproximados, né? Tá bom. É muito pouco ainda em relação ao que a gente vê nos países mais desenvolvidos, que é 50%. Os Estados Unidos, depois do subprime, que foi aquela grande caca que aconteceu, está hoje em 60% do PIB. Né? É o principal meio de financiamento público, do financiamento das pessoas físicas, é o imóvel que é dado em garantia. A gente está engatinhando nisso aqui ainda. Né? E só para passar um dado legal, né, que a gente estava comentando. Na pandemia, desde que a gente olha os dados, o número de imóveis em leilão judicial mensalmente é cerca de 7 mil novos colocados. O de judicial está em 16 mil. Já é muito. O mercado de extrajudicial já é o dobro do judicial. E se a gente olha esse número dos 10% do PIB e olha o que deve acontecer, é óbvio que o número de leilões extrajudiciais tende a ficar muito maior do que os judiciais, a não ser que aconteça alguma grande mudança no judiciário, que eu acho que é menos provável do que alguma mudança no mercado financeiro, né? Então, cada vez mais esses mercados esse tipo de imóvel de leilão extrajudicial retomado vai crescer, né? Home equity é um produto muito utilizado fora do Brasil, aqui está engatinhando, né? Porque o banco ganha muito mais dinheiro com cartão de crédito, cheque especial, produto ruim. À medida que a população vai ficando mais consciente, educada, e um reflexo disso até o que a gente está vendo na caderneta de poupança com a Caixa, né? A caderneta de poupança é um produto ruim, vamos dizer assim, na maioria dos casos. Vai caindo a poupança, vai migrar para outros lugares, para outro tipo de produto. Vai diversificar, né? Com certeza. Não, aí vai ter muitos outros produtos. E o Home Equity é fantástico, né? Assim, é mais barato que crédito consignado, né? Sem dúvida. Você falou de judiciário, cara. O judiciário normalmente é um processo lento, né? Esses dias eu peguei um leilão aí, o processo era de 73, cara. O processo é mais velho do que eu. Né? Não é que é mais velho, é bem mais velho do que eu. Eu sou de 73, tá? Então aí, respeita, senão eu te dou cotovelada aqui. Eu não sabia desse dado, mas se eu soubesse, eu tinha feito de sacanagem, foi sem querer, tá? Mas, então, assim, cara, o judiciário ele é muito demorado. Melhorou bastante com a história do processo hoje ser digital, né? Tem vários facilitadores, mas ainda também é uma coisa que, depender do judiciário para fazer o leilão, cara, tem que correr o processo inteiro de conhecimento, depois execução, aí a parte questiona, recorre. Então, o processo judicial, o leilão judicial, ele tem esse trâmite mais lento. E outra coisa que eu acho legal a gente ponderar, cara, é que quando a gente faz uma dívida imobiliária no Brasil, normalmente essas dívidas são de longuíssimo prazo, 30 anos, é quase o que eu tenho de vida. Né? E a gente tem que entender que em 30 anos, cara, muita coisa muda. Ainda né? mais no Brasil. Exatamente. No Brasil, a gente saiu de um juros de 2%, juros negativo, juro real, para um juros de 15% em 4 anos, 5 anos. Isso, cara, foi menos, 3 anos. Então, e aí você faz um planejamento financeiro para comprar a casa própria, entra numa dívida, pensando na sua condição atual. Exatamente. E o problema mora aí, você não sabe como é que você vai estar daqui a 10, 15, 20 anos. Complexo. E aí que mora o grande problema das retomadas dos bancos, né? O grande problema para a população brasileira. Barra a solução, né? Para o banco é a solução, porque, de novo, a retomada é super rápida. Hoje, cara, o banco consegue fazer uma retomada de um imóvel em 3 meses. Quando a gente falava na hipoteca, cara, o cara ficava no imóvel 10 anos, 12 anos, 15 anos, brigando, porque a garantia da hipoteca ela era diferente. Ela era uma garantia mais fraca, o imóvel era da pessoa que estava comprando. Hoje não é assim. Hoje o imóvel é do banco. Propriedade do banco, né? Exatamente. Direitos de uso do financiado. Exatamente. O pessoal compara muito, fala que quando pega um imóvel financiado, fala, comprei meu imóvel. Na verdade, não, você alugou com o direito de comprar no final. É muito mais correto você comparar um imóvel financiado com uma locação, com leasing, né? Com leasing, com uma locação, do que com uma compra e venda, porque o imóvel não é seu, você tem a posse, você não tem a propriedade. É uma transação meio que ilusória, né? De fato, você acha que está comprando, adquiriu, né, o seu imóvel, mas é só seu lá no final, depois que quitar. E é muito atrelado ao rápido, sonho, né, cara? De novo, quando a gente fala de sonho, o sonho é uma coisa complexa. E o brasileiro, ele cresce ouvindo isso, como eu falei lá atrás, a história da casa própria, cara. Quantos por cento da população tem casa própria? É uma grande minoria, na verdade. Não é, né? Cara. Não, é o contrário. É muito mais gente do que tem do que Sem não financiar?
Sem financiar, imóvel próprio. Por isso que o Home Equity é um oceano azul aí, que a galera já tem muita gente trabalhando aí. Né? Essa informação, para mim, é Novidade? É novidade, cara. Novidade. Eu acho assim, é uma coisa meio enraizada, né? Que a gente vem escutando desde criança, né? Mas é moradia, né? Putz, a sensação de segurança, de ter seu imóvel. E tem coisas legais que a gente vê no dia a dia quando a gente atende as pessoas, são as motivações para ter o imóvel próprio, né? Isso eu quero ouvir, cara? isso eu quero ouvir. Não, tem muita gente que quer ter o imóvel próprio porque quer decorar da sua própria forma, de poder quebrar parede sem ter que pedir bênção e etc. Deixar alguma coisa para os filhos, né, cara? Patrimônio, Nossa, isso aí com certeza. Também, segurança, fala, não, agora eu tenho o meu canto, é meu. Isso é fato, né? Tem uma coisa que hoje em dia tem muita gente que fala, não precisa comprar, só aluga. Eu concordo, eu particularmente, eu tinha imóvel aqui em São Paulo, eu vendi, estou morando de aluguel e minha esposa não pode ver, senão ela vai querer me bater, porque ela está querendo comprar o imóvel agora. Mas eu não quero. Mas eu acho que chega um determinado momento na vida que é fundamental você ter um imóvel, né? De ter segurança de que você tem um lugar para estar lá e tal. Né? Então, enfim, só para responder o ponto. Né? Essa questão de ter o imóvel do jeito que você quer, o alugado te dá restrições nesse sentido. Segurança familiar, patrimônio, acho que esses são os três, realização de três sonho, principais. Né? Não, e cara, e é um mercado que normalmente se valoriza, né? É outro ponto importante. Vou retomar o meu pai de novo, né? Com esse exemplo. Eu lembro quando a gente olhava imóvel aqui em Pinheiros, em São Paulo, por exemplo, o metro quadrado era R$6.000. Eu falava, pai, cara, é um roubo. Ele falava, imóvel só valoriza. Esses dias um corretor me ligou aí, cara, o metro quadrado em Pinheiros estava R$22.000. Então, assim, é uma coisa surreal a valorização do imóvel no tempo. Até porque terreno, espaço é limitado, cara. Você tem duas opções, ou você vai para cima ou não vai. É isso. Né? Não, tem fazenda no Mato Grosso que tem 5 andares, eu já vi. Outra novidade aí, ó. Só se for matrícula sobreposta, né? Não, mas é exatamente isso. É brincadeira, tem que deixar claro, pessoal, né? É porque tem vários lugares que tem a mesma região física, tem várias matrículas e etc. É rolo, né? 5 andares é brincadeira, hein, André? Mas daqui a pouco fazem. Aqui em São Paulo tem algumas fazendas urbanas que são de vários andares mesmo, mas é outra coisa, né? Mas é um mercado que, assim, de novo, sempre é muito pulsante, cara. As pessoas, como o André bem falou, as pessoas fazem tudo em imóveis, cara. A nossa vida gira em torno de imóveis e é um pensamento muito legal. Então, assim, de novo, o pessoal que aposta contra o mercado imobiliário, e eu vi uns vídeos recentemente, cara, o juros está caro pra caramba, eu concordo. Não é um momento bom para financiar, né? Tem que ser consciente se você quer comprar um imóvel financiado. Juros na altura, a Caixa acho que é a maior taxa, não sei em quantos anos, cara, 10,99, se eu não me engano, né? Não sei quanto tá, cara, exatamente. Demora um pouquinho para subir. Mas esse ponto... Bom, termina. Não, vai lá. Vai emendando um assunto. Não, esse que é o legal. Batendo papo, trocando ideia. Agora, sim, eu vejo que vocês falam do leilão extrajudicial com muito apreço. Né? Talvez, pegando um pouquinho do gancho aqui e aí vocês confirmam se é verdade primeiro, né? Mas pegando o gancho, vocês acham que as pessoas, hoje, né, que está mais fomentado o cenário de leilão como um todo, por conta dos cursos, por conta... tá indo para a mídia, né? Rede social está em alta também. Você acha que as pessoas elas compram mais imóveis próprios no extrajudicial, pela questão da Caixa, né, que a Caixa divulga, né? Ou você acha que é o judicial? Vai lá, André. Não, com os dados que nós temos, para uso, normalmente é mais o extrajudicial. O extrajudicial. Talvez tenha até a impressão que seja mais fácil, né? Não é só uma impressão, de novo. O tempo de um leilão extrajudicial, normalmente, ele é muito menor do que a duração de um processo judicial, cara, de um leilão judicial. E você falou do apreço do leilão extrajudicial, eu tenho apreço por leilão, na verdade. No genérico. No geral, cara. E assim, muito para o judicial, que foi onde eu comecei, né? A minha primeira experiência de leilão foi em leilão judicial. Eu trabalhei muitos anos diretamente ligado a leilão judicial, né, fazendo edital, coordenando equipe. Então, eu sou muito grato aos leilões judiciais, apesar de ter muitas críticas à forma como ele é, principalmente para a demora e o arrematante normalmente ser vilanizado. Esse é o ponto, na verdade, que eu acho que atrai mais a pessoa física que vai comprar para uso para o extrajudicial é a questão do risco. Total. Né? O risco é menor. Risco processo, na verdade, né, cara? Mas muitas vezes o extrajudicial tem processo também que está discutindo tem. aí, né? Aí, Bruno, a gente volta naquele ponto que eu estava falando dos números de ser média.
Na média, o extrajudicial tem menos risco. Agora, pode ter extrajudicial que Enrolado, com processo difícil, enrolado pra caramba, né? Então, Entendi. É que no judicial você tem certeza que tem processo. No extrajudicial pode ter. Entendi. Né? e também tem uma coisa que isso está melhorando bastante, mas tem leilões judiciais imóveis que vão a leilão judicial que não faz o menor sentido ir naquelas condições, né? A parte ideal, o pessoal, quem conhece mais, vai querer me bater, falando, não, tem ótimo negócio em tudo. A gente está falando de forma genérica aqui, né? Imóvel com dívida de condomínio muito maior do que o valor do imóvel e que não se subroga no valor do leilão, então requer mais cuidados, né? E também tem a questão do volume, enfim. Mas esse ponto de a gente falar quem compra é um tema legal para a gente falar adiante aí também. Não, legal. Eu vou querer saber mais dados, né? Você está cheio de informações aí interessantes, isso é show de bola. E é importante falar também que muitas vezes, né, de novo, está em alta o tema, mas como o André falou, nem sempre que é direitos é ruim. Nem sempre que é nua propriedade é ruim. E nem sempre que tem dívidas condominiais e fiscais superiores à arrematação é ruim também. Para tudo existe um jeito, né? Acho que o grande desafio é o tempo, processo, né? Veja, se você tem uma dívida grande de condomínio, né? O condomínio, né? Os moradores daquele condomínio estão pagando pato por causa de um devedor, né? A gente tem uma sociedade ali. Então, assim, vai do condomínio também se reunir com seus condôminos para, de repente, aprovar uma assembleia ali de perdão da dívida ou um acordo melhor. E aí o advogado, né, que advoga para o condomínio, traduzir isso para o processo. E, consequentemente, chega para o leiloeiro torna público e atrai. Numa propriedade, de repente, a pessoa já faleceu. Os direitos, de repente, o contrato de alienação fiduciária já está quitado, mas não foi registrado na matrícula. Parte ideal, de repente, é um bem divisível. Parte ideal, de repente é um imóvel comercial que está indo a leilão, parte ideal, e aí você compra essa parte ideal e recebe parte do aluguel. Ô, Bruno, então, acho que tudo eu vou te falar precisa, que né? A gente negocia imóveis há 5 anos aí de leilão. O melhor negócio que eu já vi foi exatamente isso que você disse. Parte ideal. Parte ideal, o galpão, parte ideal de um terreno, o galpão que estava alugado para Coca-Cola, ficou em cima de 2 terrenos, ou seja, o cara comprou parte ideal de um terreno que tem metade de um galpão, e foi um negócio espetacular, espetacular. Ô, Bruno, eu concordo com tudo que você falou, eu sou um grande defensor que dá para fazer quase tudo. Tá. Não dá para fazer tudo, o cara tem situações... Quero ouvir mais, hein, Daniel? Não, tem situações, cara, que é problemática, que você vai entrar e você vai se ferrar. Ponto. Mas, assim, o que eu acho que o arrematante, a pessoa que investe em leilão, ela tem que ter consciência é do tamanho do risco que ela está assumindo. Eu sei que tem muita gente do mercado imobiliário que está começando a olhar para o mercado de leilão, e eu costumo dar um exemplo. Você pega, sei lá, a ação das Casas Bahia, né, que chegou a R$18, hoje subiu de novo, né, mas fizeram lá agrupamento e tal, mas chegou a menos de R$1 se a gente for somar tudo. Cara, é um risco embutido gigantesco. O cara que comprou ela a R$1 hoje já está 10 de novo, ganhou dinheiro. Perfeito, legal. Mas qual que é o risco embutido? Pô, os Casas Bahia estavam falando em recuperação judicial, falência. E o cara que teve consciência, estudou e assumiu esse risco, pode ter feito um negócio da vida. No leilão, tem similaridades. Eu acho que você tem que saber aonde você está entrando, o tempo que você tem para esperar, e o seu dinheiro pode ficar parado lá, 10 anos. Pô, você pode assumir um risco de 10 anos, legal pra caramba. O que eu não gosto é de pessoas vendendo a ilusão de que dá para você comprar tudo e você vai resolver de forma rápida, que é a questão da lucratividade rápida. Então, assim, você estudando, conhecendo bem o negócio que você está entrando e querendo assumir esse tipo de risco, eu acho excelente. E aí o André briga comigo que eu falo, cara, dá para fazer quase tudo. Ele fala, você não pode falar isso porque você é maluco, cara, o cara vai ouvir isso e vai querer comprar. Não, pessoal, é o contrário. Estude, se você não tiver essa capacidade, contrate um bom profissional para te trazer essa segurança. Porque assim, muitas vezes a análise de um leilão judicial, principalmente, antes do leilão acontecer, ela é de uma forma. Mas existem desdobramentos processuais que muitas vezes o advogado ele não consegue visualizar. Por quê? Porque é o futuro. Né? Não tem bola de cristal. Puta, aparece um cara com embargo de terceiro falando que é proprietário daquele imóvel. Cara, esse cara às vezes segura o processo 1, 2, 3, 4 anos nessa brincadeira.
Concordo sim, Daniel. E aí esse podcast cumpre a função social, né? Na verdade, a gente veicula em redes sociais, podcasts, sempre que eu posso dar uma entrevista ou gravar um vídeo isolado, eu faço também, para aumentar o nível de consciência da galera. Eu acho que é o seguinte, tudo que você falou se resume em duas palavrinhas. É o risco controlado, né? Você saber de fato aonde você está colocando o seu dinheiro, assumir o risco médio, o risco de tempo, o risco de alguma coisa, e assim, apenas para amarrar, você deu o exemplo das ações das Casas Bahia, né? Altos ganhos, mas associado a altos riscos. Total. Né? No leilão, o fator tempo, eu acho que é o maior, é o fator desafiador, né? Porque o dinheiro você não vai perder. Comissão do leiloeiro, arrematação, né? Depende ali se você for desistir com razões sem fundamentos, mas a via de regra você nunca vai perder. E se você... Ô, Bruno, Oi. só vou te interromper. Assim, pessoal, existe forma de perder dinheiro em leilão? Existe. Mas muitas vezes está atrelada a falhas que você cometeu no processo. E o que eu chamo de falha? Cara, as maiores perdas que eu vi na minha vida foram ou de avaliação mercadológica muito errada, que o cara errou a mão, e aí, de novo, não é culpa de ninguém, não é culpa do leiloeiro, não é culpa do judiciário, foi uma falha que aconteceu da própria pessoa. Né? Eu vi um caso, por exemplo, azar, né? Pô, eu conheci um cara que arrematou um imóvel no Rio Grande do Sul, pagou, veio a enchente e derrubou a casa. Cara, uma fatalidade, né? E esse tipo de coisa pode acontecer. Aí Ninguém é um caso fortuito. Mas tá fora do controle. então ou assim, força maior. existem algumas situações. E o outro ponto que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, que foi um caso muito emblemático, ocorreu em vários grupos de leilão, foi uma pessoa que arrematou um imóvel que era direitos, não analisou direito, mas assim, o edital não estava bem feito, tinha alguns problemas ali. Por isso, cuidado, pessoal, leia o edital com muito carinho, grife tudo. Se tem alguma dúvida, pesquisa aí nos podcasts, Liga na pro internet. leiloeiro, Exatamente, cara. Tem que ir consciente. Mas nesse caso, era um leilão de direitos, a pessoa não viu, era um imóvel no Brooklyn, arrematou esse imóvel por R$1,5 milhão. Ele estava avaliado ali em 3 milhões só de dívida de alienação fiduciária, que o juiz falou que teria que pagar, era 2.300.000 reais. Isso é um outro ponto de discussão cruel, né? Total. E aí o que esse cara fez? Depois que arrematou, pediu a desistência do leilão, né? E o juiz falou, tudo bem, você pode desistir, mas você vai perder a comissão do leiloeiro. Isso. Nessa brincadeira, R$75 mil que ele pegou e queimou. Sim, é exceção, precisa acontece. ver a previsão do edital, precisa ver se tinha chances para agravo ali também, de repente abriu mão do recurso. São várias nuances, né? Então, mas essa é a dificuldade do leilão, porque assim, cada leilão ele é único e ele tem desdobramentos diferentes. Eu Sim. acho que assim, o que eu não gosto, o que me preocupa muito é quando a gente generaliza leilão. Porque, puta, cada edital Cada é de caso uma é um caso, forma, né, cada Daniel? caso é um caso, tem desdobramentos diferentes, cara, advogados diferentes. Pô, você pegar um puta advogado do outro lado, um grande nome, cara, esse cara vai te dar trabalho. Sim, esse cara, se a parte tem muito dinheiro para injetar, cara, vai contratar bom advogado que vai prorrogar esse processo por alguns anos. E assim, a gente não pode deixar de lado essas questões. Por isso que eu falo, a avaliação do seu perfil é muito importante. Exatamente. Você se conhecer e saber, cara, eu quero assumir esse tipo de risco, porque leilão é risco, cara. Você não compra nada no mundo mais barato. Até justifica o desconto. Claro, Você está embutido. comprando um ativo estressado, digamos assim, o que justifica o desconto. Então está com desconto porque você vai comprar e precisa resolver algumas coisas ali, né? Regularização, emissão na posse, né? E o que justifica o desconto. Né? E muitas vezes resolver é simples. Também tem o outro lado. E, de novo, análise de caso concreto. O que não dá é para a gente generalizar, porque tem leilões que são fruta madura no pé, como a gente diz, né? Tá facinho de pegar e vai dar resultado. Tem outros que nem tanto, né? E essas generalizações, achar que tudo é igual, que tudo é fácil e tal, não rola. Enfim, tem... Bom, legal. Tem assunto aqui para... Nossa Já emendar Senhora. outro. André, tem mais algum dado que você queira compartilhar conosco? Dados do tipo, olha, Bruno, eu observo, eu acredito que sim, né? Mas é bom deixar falar. É mais casas que vão a leilão ou mais apartamentos que vão a leilão? Isso no contexto geral de extra e judicial. Tá equiparado. O ano passado foi equiparado, bem equiparado, o número de
casas e de apartamentos. Tá. 2023 já foi diferente, teve bem mais casas do que apartamentos. Tá. Eu não sei te dizer qual o motivo, mas também é uma coisa para a gente pensar, né? O Brasil tem, sei lá, 5.700 municípios. Quantos municípios tem um prédio? São poucos, na verdade. Se a gente olhar, eu não sei o número certinho. Sim. São grandes capitais, cidades grandes, etc. Mas tem muita cidadezinha pequenininha, né? Uhum. Então, São Paulo, por exemplo, é natural que tenha muito mais apartamento do que casa, porque aqui é uma cidade já extremamente verticalizada, né? Você vai para Ribeirão Preto, que é a cidade que eu estou morando atualmente, tem muito prédio lá, mas é muito mais casas que vão vendidas. Mas olhando de novo as médias, Tá. o ano passado foi bem equiparado o número de imóveis, eu tenho até o dado aqui. Pô, André, uma pergunta assim, pessoal. Claro. Qual é o público, né? Não sei se você tem essa resposta, mas qual é o público que mais compra leilão? Eu tenho o meu palpite, é o advogado. Teria Do uma... judicial pode ser, Do extra, não. do extra não. Na verdade, deixa eu ser mais específico na resposta. Como eu comentei, a Caixa Econômica representa hoje 60%, 70% do mercado. Pelas características da forma como a Caixa trabalha, que ela tem um batalhão de imobiliárias credenciadas, como nós somos também uma imobiliária credenciada, tem muita gente trabalhando esses imóveis. Então, hoje tem muita pessoa física que compra o imóvel para uso sem apoio de um advogado no extrajudicial, que não necessariamente precisa de um advogado, né? Então, esse perfil de quem compra o imóvel de leilão está mudando bastante. Hoje, quando a gente olha os números até da curta história que a gente tem aqui, já mudou. Era mais investidor que comprador para uso próprio e agora já inverteu. Está quase equiparado, olhando os nossos números aqui. Entendi. E outro... Pode falar. Só para complementar, e vinculando com o assunto que a gente estava antes do risco e etc., né? Eu vejo muita gente falando que não, o leilão está extremamente concorrido, etc. E natural, De isso fato vai está, acontecer. Está concorrido, né? Tem mais disputa. Está se tornando mais popular, né, André? Sim. Mas aí vem a questão do cara que é o profissional. O cara que é o profissional, ele vai olhar um apartamento, Minha Casa Minha Vida, que está em venda direta pela Caixa? Não, porque ele sabe que ali ele vai concorrer com alguém que está comprando para uso próprio, é o sonho da vida, etc. Ele vai entrar lá para concorrer? É o que eu compro e eu sou investidor desse tipo. Ele vai muito mais no problemático, né? Problemático, ele tem uma visão macro ali que consegue... Onde o conhecimento dele faz diferença na total. concorrência, né? Então, e assim, aqui a ignorância minha. Você falou do advogado, que é o que mais compra. Realmente... A gente faz mais leilões judiciais. Sim. Então, a impressão que eu tenho é que nos judiciais, a gente também faz extrajudiciais, né? Banco do Brasil, Embracon, às vezes um particular ou outro, até mesmo advogado que às vezes trabalhou com a gente, agora está com o imóvel, ele utiliza o leilão para fazer uma venda particular, né, somente. Né? E a impressão que eu tenho é que, pelo menos nos judiciais, que é a nossa maioria dos leilões, são advogados. E se não for advogados, está prestando uma assessoria ou comprando essa com é a pergunta cotização. Que eu ia fazer. São mais advogados, mas eles estão comprando para eles mesmos ou eles são assessor de alguém? Eles estão comprando para um terceiro? André, eu não sou o mestre dos dados, hein? Mas é legal a gente pensar isso. Mas, assim, pelo menos as pessoas que eu converso, mudou bastante, como você falou. O público geral já tem um feeling, é até complicado falar isso, mas tem... Diferente do público, da maioria do público, né, que não é do direito, por formação, antigamente eu acho que viria no leilão se aventurar. E aí até mesmo depois contrataria um advogado para falar, olha, eu fiz aqui, agora eu preciso corrigir. Hoje não, hoje o público mudou e por mais que a pessoa não seja da área jurídica, ela tem um feeling jurídico, porque ela sabe que trata de um processo, que processo envolve o Poder Judiciário. Então, pelo menos aqui na Sublime Leilões, eu converso muito com advogados, o meu comercial, né, o nosso comercial aqui da empresa fala muito com advogados, tanto comprando para uso, tanto quanto para investidores. Tem duas coisas legais acontecendo aqui. Lá no começo do podcast, quando eu estava falando da história, a primeira reação que eu tive foi, leilão? O Daniel falou, é máfia, é rolo, que não sei o que e tal. E isso é uma coisa que, muito pelo trabalho de popularização que está acontecendo com influencers, etc.,
A percepção hoje é muito mais de curiosidade, deixa eu ver esse negócio, do que de repulsa, que era o que tinha antes. Né? Legal, isso é bom. Isso é bom pra caramba, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E tem uma coisa legal que, à medida que o mercado vai mudando, vão aparecendo novas funções, né? Pelo menos na minha percepção, a função do assessor de leilão Que é nova. é nova, ou não é tão nova, mas ela está bem mais difundida, e é legal porque precisa. É que o assessor antigamente ele estava muito mais atrelado à figura de um advogado que até uma parte da arrematação, né, André? Eu acho que isso mudou, cara. Hoje existem pessoas especialistas em leilão que não são advogados e que fazem ponto a ponto. O cara ajuda na reforma. Tipo, O imóvel, comprar um imóvel é complexo, né? Não precisa ser de leilão, é complicado. Você vai explicar ITBI, TCMD, registro, escritura, cara, que isso, né? É um oceano. É complexo. E no judicial, Então, quando você fala que não tem escritura, o pessoal quase infarta, cara. Como não tem escritura? Pô, documento do imóvel. Eu falo, O que é cara, isso? não. Carta de arrematação? Onde que eu vou levar isso? Eu guardo? Então assim... Mas isso é uma questão muito da desinformação. E eu acho que tem 2 pontos aqui que eu quero juntar o que o André falou com maestria, porque o André sabe tudo de dados, de informação. São 2 pontos importantes. Primeiro, essa história da casa, cara, de novo, o Brasil ele é majoritariamente composto por casa. E uma coisa que a gente não conseguia fazer antes, quando eu comecei com o leilão, que a gente consegue fazer hoje, é arrematar no Brasil inteiro. Cara, você tinha que ir no fórum arrematar. Né? Ficava lá o pessoal falava que era maluco lá lendo o edital e você tinha que comprar ali. Então, essa questão do leilão hoje ele ser feito de forma online e você ter acesso para pesquisar o valor de mercado do imóvel, se comunicar com alguém da cidade que pode te falar alguma coisa, te ajudar a vender esse imóvel, também popularizou e ajudou a popularizar o leilão. Hoje você consegue comprar imóvel em qualquer lugar do Brasil e mais do que isso, eu acho que o investidor que fica na sua bolha, ele tem um grande problema. Porque assim, o cara de São Paulo, por exemplo, eu não moraria numa casa de rua em São Paulo de jeito nenhum. Mas em Ribeirão, provavelmente eu moraria. Então eu não posso trazer o meu lado pessoal para a minha avaliação dos negócios que eu quero fazer. São as crenças limitantes, né? Total. Vocês falaram em sincronia, falamos vocês juntos, perceberam nisso? Total, ao mesmo tempo. Mas isso é fato mesmo. Legal. E essa questão do assessor, que é uma profissão que está se destacando e ela é super necessária, né? Ela até complementa um pouco o trabalho do leiloeiro, né? Que o leiloeiro tem o pessoal não sabe disso, né? O trabalho que o leiloeiro tem para chegar e colocar um imóvel em leilão, o pessoal só vê o finalzinho, mas acha que é igual filme, né, André? Bate o martelinho lá. Bate o martelinho e põe dinheiro no bolso, né? Pô, fácil pra caramba. Existe uma estrutura que vocês conheceram aqui, não, né? E empresa, o custo fixo você tem certeza de quanto você vai gastar. Às vezes nem tanto. Quanto você vai ter de receita depende de quanto você vai conseguir vender, tem uma série de fatores. Fora né? o que é cancelado de leilão, que você tem que devolver comissão, cara. Você Não, tá é ali com arriscado. um imóvel vendido e, puta, assusta o leilão. 5 minutos antes de começar o leilão, vai aquela decisão judicial que você olha e fala... Acordo homologado. Exatamente. Você fala, putz, cara. Difícil. Mas a figura do assessor ela é super importante. Se a gente pega essa questão, vamos olhar principalmente para o investidor aqui, né? O leilão tem uma característica que a gente não tem controle do estoque que está disponível. Né? O cara vai falar, não, eu só compro imóvel em Moema, ou aqui em Santana, que é onde a gente está agora. Cara, tá bom, você pode até conseguir comprar, mas... O seu campo de atuação é muito reduzido, né? Você não tem controle nenhum. Quase zero, né? Porque... Você não tem controle nenhum, né? Aí o André falou da figura do assessor, eu venho com um pedido, cara. Eu acho que é uma figura que tem que ser regulamentada. Assim, é uma figura de extrema importância. É um cara que vai ajudar demais o mercado e já está ajudando. Só que, de novo, você precisa de preparação. E hoje o assessor de leilão ele pode ser qualquer pessoa. E não que isso seja um problema, tá? Tem muitas pessoas que, às vezes não tem nem o 2º grau e são altamente capacitadas, empreendedoras, visionárias e etc. Mas eu acho que quando a gente fala de uma compra agregada, normalmente de valores altos e sonhos de vida, como a casa própria, a gente tem que tomar muito cuidado com quem está nos assessorando e quem está fazendo isso por nós. Sem dúvida alguma. Então, assim... Mas o mercado vai melhorando, né? Com certeza. Acho que com o tempo vem o aperfeiçoamento e tudo mais. E aí, pessoal... a gente já parte aqui para um outro serviço, porque a pessoa ela encontra imóveis, né, ou garimpando, né, entrando lá Sublime Leilões, ou nos outros, ou encontra tudo no leilão imóvel, certo? Uhum. E aí nós temos uma ferramenta nova, né, que está sendo lançada aí por vocês, chamada de Alket. Isso.
Fala melhor, André. O que é isso, cara? Vai revolucionar, já está revolucionando, Bom, a está no gente sempre início, como tá? está bem no início. A gente espera sim que o mesmo impacto que o leilão imóvel trouxe ao dar mais visibilidade, mais acesso, mais facilidade para o garimpo, que o Alct faça a mesma coisa. E essa ferramenta, enquanto o leilão imóvel é, vamos dizer, topo de funil, né, para todo mundo que está procurando, etc., ter acesso a esses imóveis, o Alct é muito mais focado no investidor profissional, aquele cara que compra de forma recorrente, mas principalmente no assessor. Então, ali, enquanto no leilão imóvel a gente está lá no comecinho, no garimpo e etc., o Alct a gente vai do começo ao fim. Então, ferramentas de análise, gestão de carteira, vários imóveis, clientes, etc. Então, esse é o objetivo da ferramenta. E uma coisa que é legal é que, assim, hoje, na verdade, a base da humanidade é a divisão do trabalho, né? Você não fazer tudo, você faz um pouquinho muito bem e trabalha com outras pessoas que façam. E o leilão é isso, né? Ele precisa ser, é uma atividade multidisciplinar. Né? Tem várias características importantes. Você tem que ter visão financeira, você tem que ter visão do mercado imobiliário, você tem que ter visão jurídica, você tem que ter visão de reposicionamento do imóvel, né? Engenharia, arquitetura, etc. Eu ia falar isso, arquitetura para revenda, né? Que aí a se gente já reposicionar parte o para o house produto. flipping, né? A própria revenda, o corretor, né, que é uma figura super importante para finalizar aí a atividade, para te ajudar a fazer uma avaliação correta do imóvel. Eu concordo com o André, cara. Eu acho que... E a TI, né? Que é a nossa parte aqui. Então, o Algt, na verdade, é um hub. Né? O que é um hub? É um lugar onde as pessoas se conectam para fazer negócio. É o centro, o eixo das coisas ali, né? Tem Vem vários do nomes, termo né? em inglês mesmo, né? Já está ali no eixo da Mas é a coisa. praça, né? A antiga praça, onde todo mundo se juntava, há muito tempo atrás, né? Se juntava para fazer negócios, diferentes perfis. E pensando nisso, que para você fazer um leilão do começo ao fim, a não ser que você realmente conheça tudo e goste de fazer tudo e queira fazer tudo, normalmente é um trabalho que você divide em várias pessoas. Então, eu como investidor, normalmente eu tenho, sempre na verdade, eu tenho um advogado que trabalha comigo, eu tenho outros sócios que põem dinheiro, que são investidores, tem corretores que ajudam nesse tipo de trabalho, tem um monte de ferramenta que a gente precisa para utilizar. Baixar um processo, eu não sou advogado. Eu consigo baixar um processo hoje? Consigo, sem ser advogado. Então, a gente vai plugando todas essas coisas na ferramenta para dar produtividade, para ajudar esses dois públicos principais, aí, o investidor profissional, vamos dizer assim, né, que trabalha investe de forma recorrente, arremata de forma recorrente, e o assessor, que é essa figura-chave aqui de tudo isso que a gente está falando. É uma ferramenta para o dia a dia, para separar os trabalhos, e imagino eu que cada um tem o seu login, tem a sua senha, acessa lá, está tudo tudo muito bem definido, né? Uhum. Essa é a ideia, de colocar todo mundo para trabalhar junto de forma organizada, compartilhar e etc. Né? Tá. E a celeridade, né? Você consegue deixar uma mensagem, por exemplo, eu quero perguntar para o Bruno alguma coisa, eu deixo a mensagem lá, na hora que o Bruno entra, ele consegue ir lá responder, ou dar o parecer dele, por que ele falou aquilo, ou por que ele achou que aquele imóvel pode ser arrematado ou não pode. Então, é uma ferramenta que ela vem para otimizar a comunicação E concentrar também, concentrar, né? Porque, por exatamente. exemplo, uma comunicação como essa seria o WhatsApp ou o e-mail. Exatamente, que às vezes se perde, aí você fala, conta uma piada, manda uma foto na conversa e pronto. O WhatsApp não tem jeito de fugir, né? Impressionante. É louco como a telefonia celular acabou com o próprio produto delas, né? De Nossa. tanto ficar te ligando com telemarketing para empurrar o produto que você não quer. Eu não atendo o telefone mais, é impressionante. Mas, enfim, a ideia aí é justamente plugar, colocar serviços ali, né? Então, para você ter acesso fácil a essas coisas, e tem muita coisa legal acontecendo aí de legislação, de tecnologia que E vai se traz aprimorando muito- ao tempo também, com né? A certeza, tecnologia com certeza. Tem vários temas legais aqui para a gente tratar de tecnologia, né? A IA Ah, está na não. moda, blockchain, tem um monte de coisa legal. aí pra a gente Nesse eu vai... não venho, hein? Nesse eu vou fugir. A gente vai falar um pouquinho aqui das tendências também. Ô, Bruno, e tem outra coisa legal do Alct, cara, é que você consegue acompanhar o processo de forma integral. O processo, eu digo, o processo de arrematação, desde a sua primeira análise financeira, jurídica, etc., até quando você vendeu o imóvel. E outra coisa que eu acho muito positiva, que eu peguei no pé do André e acho maravilhoso, genial, é que, se você está olhando aquele imóvel específico e não arrematou e ele voltar para leilão, no Alct você consegue ver todo esse histórico Já também, está né? salvo tudo lá. Você não precisa mais fazer todo o trabalho do início, né? Você já pega do meio para o fim. A gente estava comentando essa questão dos imóveis irem e voltarem e tal. No extrajudicial eu vi antes, mas no extrajudicial, da Caixa Econômica de ficar sobe preço, baixa preço, muda a forma de pagamento, e a Caixa dá 90% de desconto. Se ela não consegue vender,
depois de um tempo, 90% de desconto. O que ela está falando, mercado? Decide aí quanto que vale. E a gente vê a mesma coisa no judicial. É óbvio que a velocidade é muito menor, mas aquele imóvel que foi com dívida alta, que não se subrogável, etc., passa um pouco, ele volta, o juiz já muda um pouquinho. Depende do juiz, né? Mas tem juízes que são existe em processos um teto, diferentes né, também. não, mas existe um determinadas teto também, regras, Não, né? mas, Dá pra ô Bruno, ajustar, às vezes você pegou esse imóvel na justiça civil, por exemplo, ele vai na trabalhista, o trabalhista costuma ter um desconto maior. Então, assim, existem algumas possibilidades que a ferramenta vai te dar essa visualização de forma clara, que, de novo, cara, para quem arremata em escala, principalmente quem é um grande investidor, isso te muda o seu jogo. E hoje a pessoa tem que usar várias ferramentas, né? Diferentes. A gente está colocando tudo num lugar só, justamente para simplificar, né? Para todo mundo trabalhar junto. Imagina, eu quero um acesso disso, hein, pessoal? Opa, claro. Me libera um beta lá. Agora. Quero ver melhor. Bom, top. Entendi. Imagino que dentro da ferramenta gere gráficos, relatórios, algo do tipo ali, né? Sim. Estamos no comecinho, né? Tá no comecinho. A gente está lançando a versão beta agora, lançamos em novembro. Tá aberto ao público? Tá semi-aberto. Agora a gente vai fazer o lançamento oficial. Semi-aberto é assim, se alguém entrar lá, alct.com.br e pagar, vai ter acesso à ferramenta. Mas a gente ainda está polindo, lustrando para ir mais bonitinho. Nossa, imagino que deve ter várias ideias para colocar na plataforma. Cara, esse dia a gente estava brincando, que a gente estima, né? Então, as coisas que a gente quer fazer e mais ou menos o esforço que a gente vai levar. Eu acho que eu preciso de umas 5 vidas, mais ou menos, para fazer tudo que precisa. Não, e fazendo a propaganda aqui, tem um vídeo do André demonstrando as últimas atualizações do Alct no canal do YouTube da Leilão Imóvel, cara, que tá muito legal. Ele até queria tirar o vídeo, eu falei, se tirar a gente vai sair na porrada. Deixa o vídeo aí, cara, deixa o pessoal ver. Para quem nunca viu, não vai entender nada do que está acontecendo ali, eu fui direto no ponto. Não, mas tá bem legal e aí mostra exatamente o que você falou dos gráficos, tipo, o visual. O pessoal tem trabalhado bastante nisso para deixar algo muito intuitivo, para que, de novo, se você você entenda como funciona. É uma ferramenta muito complexa em alguns aspectos, mas ela é muito fácil de usar. Intuitiva, né? Total. Mas o ponto principal ali é assim, viabilizar. A ideia de toda a ferramenta é isso, né? Para simplificar o negócio. E a ideia de ser um hub é para isso, junta as pessoas. Então, se a pessoa está comprando um imóvel, mas não conhece, coloca junto o seu assessor, seus sócios, etc., para que você possa trabalhar junto de forma produtiva, com transparência. Essa é a pegada do imóvel. E aí, voltando no tempo que você falou da revolução do leilão imóvel, que era para uma pessoa procurar, o que a gente quer fazer ali é ter todo mundo junto. É criar um ecossistema, de Total. fato, né? Obrigado pela palavra. É um ecossistema mesmo. O leiloeiro tem papel-chave, então está participando ali. Banco, o judiciário, eles que fornecem os imóveis para a gente. O assessor, a pessoa que vai depois, o corretor de imóveis que vai ajudar a avaliar ou depois a vender o imóvel, ou locar o imóvel. Então, essa é a ideia, né? De simplificar, colocar todo mundo junto ali para conseguir subir esse percentual de vendas que a gente está falando. Entendi. Aí, né? E tem espaço para todo mundo, né, Bruno? Eu acho que é um mercado que é super pulsante e a gente tem que caminhar junto, cara. Não dá para fazer tudo sozinho. E é importante ter pessoas qualificadas para te auxiliar. De novo, eu sou advogado. Hoje eu conheço reforma de imóvel. Cara, conheço superficialmente de tanto que eu fiz na minha vida de ajudar pessoas que eu estava assessorando. Mas, cara, não é meu métier. Eu quero ter alguém do meu lado que possa me dar dicas úteis e necessárias, que tire meu trabalho e que me ajude a viabilizar o meu lucro o mais rápido possível. Sim, Né? sim. E o Alct, ele vem para ajudar justamente nessas pontas, cara. E muitas vezes até conectar pessoas, né, André? Não, total. Penso dessa forma também. Eu acho que o que a gente está falando aqui é de tempo, né? Eu sempre costumo falar para as pessoas que a vida é feita de relacionamentos, né? A gente precisa cuidar disso. E como o Daniel falou, eu sou advogado, né? É claro, também sou advogado, mas precisa ter muito bem, precisa existir essa divisão de, olha, aqui eu estou advogado, né? E se eu for comprar um imóvel, eu estarei mestre de obra, estarei corretor. Eu acho que todo mundo... Chapéus que cada um Você veste. precisa ter a sua especialidade, mas você precisa também conhecer ali o geralzão, né? O que não substitui o profissional que está totalmente dedicado para aquilo, né? Importante. A gente estava no café falando uma coisa legal que tem tudo a ver com o que você está dizendo. Hoje em dia as pessoas veem uma manchete e já acham que é especialista do negócio. E você só vai saber o tamanho da sua ignorância quando você estuda muito. E quanto mais estuda, você tem mais dúvida, exatamente, né? Exatamente. E aí você saber isso, falar, ó, aqui eu consigo atuar de forma competente.
aqui já está fora do meu círculo de competência. E se cercar de pessoas que são boas nesse sentido, é chave para dar certo, né? Acho que tudo na vida, né, Tudo, André? com Tudo na certeza, vida, com tudo na certeza. vida. Então- É preciso saber se relacionar. O network é... E o conhecimento básico para não ser passado para trás, né? De novo, você não precisa ser o especialista do especialista, você não precisa ser o cara 10 em tudo, cara, porque é impossível ser nota 10 em tudo. Não dá. Né? Mas assim, você pode ser 10 em uma coisa e 6 em outra para não ser passado para trás, mas ter um cara nota 10 naquilo para te ajudar. É claro, e até pegando um pouquinho dessa parte aí, Daniel, esses cursos dos leilões, né? Eu acho super positivo, tá fomentando claro, para que a pessoa seja uma nota 6, 7 e tenha condições de conversar com o advogado dele, Com certeza. entendeu? Com Eu o acho que leiloeiro. Trocar uma ideia melhor, Trocar né? uma ideia Porque eu melhor acho que com o para leiloeiro. vocês também, aquela pessoa que chega aqui totalmente crua, é horrível para vocês, né? É, Porque você gasta muito mais tempo a atendendo. gente né? busca elevar o nível de consciência ali, né? A gente tem o nosso papel nisso, em rede social, nesse podcast e tudo mais, mas a pessoa que chega com condições mínimas, né? Do que está fazendo, do que está buscando, simplifica o trabalho de todo mundo, né? Ou Cara, às essa- vezes até com as dúvidas certas, né, Bruno? Sabendo fazer aquela pergunta, cara. De novo, dúvida todo mundo tem, cara. Eu tenho dúvida de leilão até hoje. Até hoje. Né? E mudo de opinião em algumas coisas, porque eu achava que era de um jeito e hoje acho que é de outro. É natural, isso é parte da evolução. Mas assim, é muito ruim, eu já atendi bastante arrematante na minha vida trabalhando com leiloeiro, quando a pessoa não tem noção nenhuma. É assim, uma completa novidade. Porque, putz, você explicar o beabá é difícil. Muitas vezes aquela pessoa não tem realmente interesse em arrematar e ela é muito mais curiosa, que vai acabar tirando o seu tempo de alguma coisa importante do que qualquer outra coisa. Eu acho que os cursos, a internet, ela veio para facilitar um pouco nesse aspecto. Muito, né? né? Existem boas informações e péssimas informações, como em todas as áreas. Né? Existem profissionais excelentes e péssimos profissionais, como em todas as áreas. E vai muito do que você quer ouvir, do que você vai filtrar. Mas assim, hoje, cara, o acesso à informação está aí. Cara, mas esse podcast que a gente está aqui, não é fantástico? Um leiloeiro... Eu gosto. Pô, não, mas eu tô falando até assim, a mudança do mercado, né? Vocês são super profissionais, competentes, uma excelente leiloaria. Casa de leilões. Obrigado. E fazer isso daqui só comprova, né? Vocês estão dando a cara a tapa. É o mostrando. relacionamento, né, Pô, André? É o relacionamento. Então eu acho, merece aplausos esse acho- tipo de iniciativa, né? acho E muito mostra que o bacana. mercado está evoluindo, né? Sim, a gente, assim como a Leilão Imóvel, o Alket, a Sublime, assim como outros, eles estão democratizando, né? Exato. Eles estão traduzindo algo assim que, para quem é de fora, é complexo, né? Estão traduzindo ali numa linguagem muito mais simples. Isso aqui, além de vários benefícios, ensinar, engajar e etc., quebra uma das objeções que eu acho que a maioria das pessoas tem em relação ao leilão. Quem não conhece, obviamente. Tá? Que é um negócio fechado, máfia. Você está abrindo a casa. Ó, Cara, é tô aqui na incrível minha como as casa. pessoas pensam isso, né? As pessoas acham realmente que é assim. Cara, eu ouvi isso de um leiloeiro que eu trabalhei muitos anos, e ele me falou uma coisa que marcou a minha vida, porque eu sou cara de pau, vocês sabem disso, eu não gosto de polêmica. Não, bom saber, cara. Eu gosto de polêmica, e eu perguntei para ele, eu falei, cara, e essa história das máfias, do rolo? Ele falou, Daniel, senta aqui que eu vou te falar uma vez só, e você nunca mais vai esquecer, cara. Eu faço leilão para os grandes bancos, faço leilão para o judiciário, faço leilão, cara, e ganho dinheiro pra caramba com isso. Você acha que eu vou me sujeitar a fazer alguma coisa errada por quanto? Você acha que eu vou correr o risco de perder um grande banco por uma besteira? Me queimar com o judiciário, cara, que pode me investigar, virar minha vida de ponta cabeça, me encher o saco, me dar um monte de dor de cabeça por uma besteira? Exatamente. Ele falou, cara, eu não preciso disso. Assim, de novo, se eu quiser ir comprar um imóvel num lugar XPTO, eu vou trabalhar pra caramba, vou pegar meu dinheiro, vou lá e compro. Porque a minha fonte de renda, cara, o que eu faço na minha vida é isso. Então, assim, eu não aceito correr nenhum tipo de risco. E a maioria dos leiloeiros, não estou falando que não tenha nada errado, de novo, é mercado, pessoal. Tem péssimos leiloeiros também, né? Natural, como tem péssimos advogados, péssimos médicos Em e todos etc. os lugares. Mas assim, ele falou isso de forma muito categórica. Depois eu fui conhecendo os outros leiloeiros e conversando e me aprofundando, cara. Eu posso falar isso com muita tranquilidade. Sim. Os leiloeiros têm muita preocupação com a imagem que eles têm, porque, de novo, é uma fonte de renda. É um nome Cara, a zelar, né? Não, é um nome, é E uma a pessoa vida, cara. física. É um nome, é uma A vida, pessoa cara. física. E, de novo, tem muito leiloeiro ganhando muito dinheiro que não tem problema nenhum nisso. Muito pelo contrário. O cara não vai fazer São besteira. competentes, né? Pra caramba, cara. E Quem assim, é competente tem que ganhar dinheiro mesmo. tem, natural, cara. Os caras se preparam, tem equipe por trás de estrutura. De novo, eu trabalhei com leiloeiro que tinha mais de 400 funcionários. Então, e as pessoas não olham para isso, né, cara, de realmente estrutura, imagem, posicionamento.
Então é muito fácil quando alguma coisa dá errado, as pessoas falam, ah, não, cara, é rolo. E eu vejo muito isso em grupo hoje, inclusive, de comunidade de leilão. O pessoal, puta, cara, o cara tá pagando caro pra caramba naquele imóvel, tem alguma coisa errada, não sei o quê. Cara, você não sabe o que aquele cara tá vendo naquele imóvel, você não sabe a vivência. Às vezes o imóvel é do lado da mãe dele, ele quer comprar aquele imóvel. Cara, eu ia falar isso agora, Daniel. Envolve muitas peculiaridades. Pessoais, né? Assim, quem não é o profissional da arrematação, às vezes ele se deixa levar pela emoção também. Ele cria expectativas. Expectativa errada é Cara, complicado. assim, não existe verdade absoluta para nada nessa vida, entendeu? Às vezes eu tô vivendo um momento da minha vida, tive experiências até aqui que você não teve, e você tá numa outra posição. Não existe verdade absoluta. Eu acho que você precisa estudar, saber de fato o que você está fazendo, mitigar os riscos, né? E ponto. Se faz sentido para você. E, cara, ser autor de quadro pronto é fácil, né? fácil Porque eu demais. queria ter printado a Mona Lisa. Pô, quem não queria ir, pô, o cara vai lá e critica a Mona Lisa, cara, de novo, não faz nenhum sentido. E eu falo isso para os meus colegas advogados direto. O cara vem, porque o advogado errou. Eu falo, cara, você estava na posição dele? Por que tomou essa decisão? Exatamente. Você estava ali naquele momento, cara, que existe 50 milhões de estratégias diferentes que você pode tomar, sob pressão, com o seu cliente te ligando, te enchendo o saco. Muitas vezes a decisão nem foi do próprio advogado. Exato. Ele consultou o cliente e falou, cara, existem essas 3 opções. Eu te aconselho a seguir essa. E o cliente fala, não, cara, segue essa. Cara, a chance dessa aqui dar errado é grande. Esse ponto tá é bom, legal mesmo. segue essa. Então, assim, de novo, cara, se pegar processo e ir lá analisar depois que está feito e tem uma decisão, cara, mas puta, podia ter feito isso, o advogado errou. Cara, isso para o nosso mercado é péssimo. De novo, eu adoro ver decisões pró-arrematantes, mesmo que não sejam minhas. Por quê? Fortalece o meu trabalho, me ajuda na hora que eu tiver um caso similar, porque igual é muito difícil. E, cara, eu posso usar isso. E outra coisa que eu batia bastante, de novo, no judiciário, que eu já começo a mudar um pouco de opinião, é que a gente tem algumas decisões, inclusive agora do STJ, muito legais falando de arrematante, tratando de arrematante. Então, o próprio judiciário hoje já está com um olhar um pouco diferente para a figura do arrematante, né, da importância dele. Tem muita coisa acontecendo, cara. Olha o tanto de mudanças que teve pró-arrematante nos últimos anos. Total, é muita coisa, cara. né? Legal isso. Demora, né? Vai no ritmo do... Até mesmo. A do tributo demorou 60 anos, mas mudou. A lei das garantias, né? A questão do IPTU, na verdade, né? Do Do CTN, do STJ. Não, eu quis complementar dizendo que houveram outras mudanças Um também, monte, né? cara. A própria questão da CNIB, agora que trata das baixas, né? Que tem um artigo falando ali sobre a questão do arrematante, que o juiz que está levando o próprio bem ao leilão, né, pode dar baixa nos processos. Cara. O próprio CNJ, quando coloca ali... O próprio registro da carta de arrematação ser feito por fora, né? Cara, tem muita coisa. Extra fórum ali é bacana também. Tem muito... O mercado está se movimentando, mais gente olhando, mais gente questionando, isso tudo é muito positivo. Positivo. Né? Então, assim, a gente critica o que tem que criticar, a gente bate quando tem que bater, mas a gente elogia quando tem que elogiar. Não, tem muita coisa boa acontecendo. Sem dúvida. E, Andando pessoal, falamos aqui dos dados, né, de 24, falamos a questão dos benefícios aí, falamos uma série de coisas, né, que a gente vai pegando gancho, mais gancho, mais gancho, não acaba nunca, cara, é infinito. Daqui a pouco estamos chegando às 24 horas. Mas eu queria conversar com vocês agora, o que vocês, né, diante de uma tamanha experiência jurídica, né, e essa parte voltada mais para a tecnologia sua, André, como que vocês enxergam o mercado, né, as tendências para os próximos meses, os próximos anos? E eu queria colocar aqui 2030. Quando a gente fala assim, 2030 é tempo demais, né? Porra. Mas estamos em 2025, Mas são tá só aí 5 já, aninhos. Né? Então eu queria que vocês dessem a percepção de vocês enquanto tendência para o futuro, mas que fosse uma percepção num primeiro momento para os próximos meses e depois para 2030 aqui no nosso exemplo. Difícil antecipar 2030, tá perto, mas tá bem longe. Tem muita coisa acontecendo hoje, não dá para a gente saber a velocidade que elas vão se desdobrar. Tá. Né? Vou falar da minha área aqui, do juridiquês, fica com ele. Tem um movimento que está acontecendo no Brasil que vai ser mais revolucionário do que o Pix. O Pix, o nome é ótimo, inclusive, né? Mas o Pix hoje, todo mundo usa o Pix toda hora, né? Já virou natural, virou um verbo novo, né? Vou fazer um Pix, faz o Pix. Mainstream. Falam que vão olhar para o Pix com mais carinho. O Brasil
Para, cara. Assim, Cara, a gente trouxe o pagamento aqui para dentro, né? Então, você leu o QR Code, fez o Pix, acabou, tá tudo certo. Transferência de recurso ficou trivial. O Drex, que é o real digital, é um salto quântico em relação a tudo que dá para fazer quando o Banco Central colocar. Já está rodando, está tendo piloto de tudo que vai dar para fazer com isso daí. Porque o Drex vai juntar blockchain, né? Essa questão da tokenização do bem. Então, a transferência que hoje demora 30 dias, vamos colocar em média, vai demorar 30 milissegundos. É top, é muito rápido. Regras que hoje precisa de um contrato, é uma coisa burocrática, precisa de um terceiro, vai estar tudo codificado, né? Muito mais fácil de fazer. Então, olhando no curto prazo e no médio prazo, essa questão já tá em andamento e tem a possibilidade de simplificar muito as transações imobiliárias, que hoje são extremamente complexas, elas ficarem muito mais simples de se fazer, né? Então, esse é um movimento que já está em curso. Eu acho que não tem volta, né? Vai acontecer, a não ser que aconteça uma grande catástrofe, alguma coisa do tipo, mas não tem volta, já está andando, vai acontecer. Vai mudar bastante o setor imobiliário, eu acho que vai ser um dos maiores impactados positivamente com isso, com essa mudança. Falando de inteligência artificial aqui, isso impactou muito... polêmico. Isso impactou muito o mercado imobiliário? Eu acho que ainda nada frente ao que vai impactar, porque essa é outra coisa... E esse impactar positivamente? Cara, é difícil de falar. Eu acho que sim, né? Eu sou um eterno otimista. Eu vejo muita gente assim, quem é técnico vê a coisa de uma forma diferente de quem é não técnico. Da IA a gente fica lembrando da Skynet lá do Exterminador do Futuro, que vai dominar o mundo e tal. A gente está indo para um caminho como esse, de ter uma inteligência superior à nossa dentro do computador. Já é assim, né, em muitas coisas, né? Então, tem muita coisa para acontecer. Mas no dia a dia, vou fazer uma comparação muito idiota, mas não deixa de ser muito verdadeira, né? Celular. Isso aqui um dia foi um negócio para você telefonar para outra pessoa. Hoje o que eu menos faço no celular é telefonar para outra pessoa. Então, a produtividade que isso pode trazer para você, calculador, todo mundo já usa inteligência artificial há muito tempo. É porque agora veio o hype, né? O nome e tal, e realmente, né, o que a gente está vendo que essas IAs mais capazes são capazes de fazer é absurdo. Agora, vai usar para o bem, vai usar para o mal? Como é que vai funcionar? Mas aí se a gente fica nessa linha tênue aí, não vai para frente, né? Mas você falou de curto prazo e longo prazo. Curto prazo, o que a IA já faz para a gente hoje? Bom, eu uso no meu dia a dia, todos os dias. Dá uma produtividade gigantesca, né? De várias coisas. Eu não busco mais coisas no Google, quando é uma coisa mais técnica, né? Que você busca, aparece aquele monte, você tem que filtrar o que você quer, eu pergunto para uma IA. Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque IA não é inteligente. Existir o filtro, né? Não, você tem que ser eu esperto. não quero ouvir que os códigos da leilão imóvel vão estar na IA, senão a gente vai sair na porrada aqui de meu novo. amigo. Por que não está lá? A gente tem que só o nosso conhecimento. Já era. Isso daí já é ponto pacífico. O André falou que tudo evolui, cara, mas não é verdade. O decreto-lei do leiloeiro é de 1932. Não existia nem telefone, cara, em 32, e o decreto é de 32 para regulamentar a profissão do leiloeiro. É uma vergonha. Mas deixa eu falar duas coisas, uma que eu acho que já está aí para a gente usar e outra que eu tenho que usar com muito medo. Tem várias ferramentas aparecendo para analisar matrícula e edital. Isso a IA faz muito bem. Pegar um texto, resumir e te trazer de uma forma mastigada, com português correto, tal. Isso vale a pena fazer. Avaliação de mercado, IA fazer avaliação de mercado. Cara, a IA, ela se baseia em informação que já está lá. De portais, por exemplo, né? Então, qual é a qualidade dos dados de portal? Tem abrangência? Né? Da onde veio aquele negócio? A gente Quando veio? O nome técnico para o algoritmo que dá preço para a coisa chama AVM, Automated Valuation Model, um modelo de avaliação automática do imóvel. Por que aqui no Brasil não funciona? Porque não tem dado. Quanto que vale uma casa de rua em Zé Doca, no Maranhão? Não tem informação. Aqui em São Paulo já tem ITBI, tem os grandes portais. Aqui dá para fazer um negócio muito legal, né? Tanto é que os grandes portais Loft, Quinto Andar, já fazem isso muito bem. Tanto que eles começaram Zona Sul. Pega aqui Moema e tal. Cara, ali é extremamente padronizado, já tem muita informação, então dá para você fazer uma coisa legal. É utilizar com cuidado, né, André? Precisa existir o zelo, né? Aí eu vejo muita gente colocando nesses grupos que a gente participa. Não, eu coloquei lá no chat GPT, quanto que vale a casa, que não sei o quê. A IA está feita para te dar uma resposta. A IA não responde não sei. Existem pesquisas da IA responder não sei. E hoje ela não responde não sei. Ela sempre vai te dar uma resposta. E como vem com escrito um texto lindo, maravilhoso, sem erro de português, você acredita naquele negócio.
E aí vai ter um monte de gente falando, eu comprei porque a IA falou que a avaliação... Não se deixe enganar. Pelo amor Tem de gente Deus. que acredita mais no que a IA fala do que o corretor local, inclusive. Esse é o problema, vai virar o guru, né? Vai virar o grande guru, né? Mas enfim. Então, essa questão da avaliação no curto prazo, aqui no Brasil não rola, porque não tem informação, não tem base, a chance de te dar uma resposta completamente equivocada é gigantesca. Agora, tem muita coisa que vai acontecer. No mercado imobiliário em geral, visão computacional, que é uma coisa que está evoluindo. A IA começou daí, na verdade, né? Identificar escrita e tal. Cara, o tanto de coisa que vai dar para fazer de reduzir risco em obra, de detectar problemas e tal de forma automatizada, isso é uma festa. Agora, isso vai ser bom ou vai ser ruim? Putz, vamos ver o que a gente vai fazer da ferramenta que a gente Aguardar tá a cena dos próximos episódios, hein? E a gente tem que tomar cuidado, aqui tem várias questões éticas, enfim, envolvidas É aí que que são realmente sérias. tudo precisa acompanhar a marcha, né? Nada pode sair muito na frente, né? Porque aí, por exemplo, a gente tem a questão da IA, mas e a regulamentação disso? Sim, cara. Precisa estar tudo No meio que episódio de compassado 24 ali. horas a gente fala um pouco dessa questão, mas o poder que a gente está colocando na mão das big techs, etc. E não estou falando de te vender a coisa que você quer comprar agora, não. Todo mundo fala disso, né? A história. Não, eu estava conversando sobre câmera. Começou a aparecer um monte de propaganda sobre câmera para mim. Normal, isso eles fazem hoje. Agora, e a questão subliminar de começar a direcionar a sua opinião devagar, usando pessoas que você confia para te levar para um lado ou para o outro? Essa é uma coisa extremamente séria. E aí entra de dilema ética para a gente pensar de outras coisas. Né? Mas assim, já deixa o convite para a parte 2, hein, pessoal? E as mudanças estão Vamos muito rápidas, cara. A gente falar do Drex aqui, de tokenização, mas aí não sou eu a pessoa para falar. Convida alguém de tokenização para falar disso com propriedade, cara, é muito legal, assim, o que dá para fazer e a revolução que isso vai trazer no nosso dia a dia. Bacana. O Thiago, que trabalha com vocês, seria a pessoa de tokenização? Não, o Thiago ele é um cara top de direito imobiliário. Ele conhece tokenização de investimento também. Thiago, se você estiver me escutando, os dois te elogiaram muito. Eu quero que você apareça aqui nesse episódio, tá? Já fica o convite registrado aí. O Thiago, conheci ele, olha que louco, do mundo de investimentos, que ele tinha um blog sobre isso, etc. Né? Muito estudioso. Aqui. Ele é nerdão também, né? Ele é nerd. O Daniel também, só que ele tem essa carinha de que fala. Mas o ponto em comum que a gente tem é esse. Eu sou menos dos três, cara, e é difícil, hein? Os caras são máquinas, que competição, cara. hein, Daniel? Não, os caras são bons, cara. E, de novo, é bom ter gente boa ao nosso redor, cara, de novo, né? Eu brinco muito isso com o Thiago, a gente discorda bastante em alguns aspectos, mas, cara, a gente está sempre crescendo, sempre se ajudando. De novo, não existe verdade absoluta, cara. A gente está aqui para agregar e tem coisas que eu faço nos meus processos que eu não concordo, inclusive. Eu falo, cara, mas é a tese que é boa para o meu cliente. Eu não sou juiz, o meu papel é defender o meu cliente da melhor forma possível. Exatamente. Não importa o que eu acho, se eu concordo, se eu não concordo, isso a gente deixa para o podcast, para a cerveja, para o bate-papo. E eu acho muito importante você saber dosar essas coisas, as suas teses. Mas eu quero entrar um pouco na sua pergunta, cara, o que eu vejo do mercado de leilão. Eu acho que a curto e a longo prazo, Daniel, por favor. Cara, a gente tem que fazer um recorte Brasil, né? Pô, Selic chegou em 14,25. É uma Selic extremamente alta. É um momento do Brasil que eu acho muito delicado para quem quer financiar o seu imóvel, né? Juros altos, então, de novo, pessoal, eu adoro arrematar imóvel em leilão, eu vivo disso. Mas um conselho que eu posso dar para vocês: vai entrar num financiamento hoje, tome muito cuidado, porque você está assumindo uma dívida gigantesca com uma taxa de juros extremamente alta. O que isso vai acontecer, cara? Muito provavelmente vai ter um grande número de retomada de imóveis, porque o pessoal está financiando, está comprando, e que foi uma coisa que aconteceu na pandemia também, que eu acho que reflete um pouco. A pandemia parou em um monte de coisa, mas, cara, o mercado imobiliário na pandemia se aqueceu pra caramba. Era o cara que morava num apartamento pequeno, que comprou uma casa maior, que queria um quintal para os filhos brincarem, queria montar um escritório, etc. Cara que fugiu para o interior. Cara que fugiu para o interior. Então, foi um momento que o mercado imobiliário se aqueceu. E a gente está vendo para um caminho reverso. Então, isso também ajuda bastante na retomada dos imóveis. Cara, vai ter muito leilão, muita oportunidade. O mercado vai crescer na sua concepção, então, Daniel? Vai crescer, só que assim, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado. Vai crescer para você comprar. É um ótimo momento para quem quer arrematar. Principalmente se estiver comprando à vista. Exatamente. Isso é legal, concorrência despenca. Cara, despenca, só que você tem um outro ponto. Você quer comprar e quer vender, quer girar o lucro? Cuidado, porque o problema do crédito pode te afetar. Cara, você pode querer vender para alguém que não consiga crédito,
a parcela está mais alta porque os juros estão mais altos. Então, acho que a dificuldade para quem quer operar e girar rápido imóvel está aí. Ótimo momento para comprar, péssimo momento para vender. Então, esse é o cuidado. O setor imobiliário ele vive de ciclos, né? Total. A gente sabe disso. O investidor que segura e consegue segura assim de forma tranquila e previsível, né? E surfar o ciclo bom Os dois é o bons, na melhor verdade. cenário, né? Total. Eu estou dando risada aqui porque, assim, já estudei bastante sobre mercado financeiro e investimento, não sou iniciante. Mas ainda assim, uma coisa que eu já concluí. O cara que sabe surfar ciclos, não interessa qual é o ciclo. Ciclo de commodities, ciclo do mercado imobiliário, esse cara ganha muito dinheiro. Mas é uma arte, é arriscado pra caramba. Mas a gente vê os grandes gestores, etc., que sabem pilotar Surfar a ciclo, onda, né? putz, é animal, é muito legal isso. E eu gosto muito da comparação mercado financeiro, cara, porque esses caras normalmente eles travam e operam, tipo, banco, cara. Banco opera com risco quase zero. Né? Risco zero não existe, mas, cara, os caras têm uma trava interessante para correr o menos risco possível. E eu acho que no leilão de imóveis, quem conseguir pensar e colocar essa formatação de pé vai se dar muito bem, que foi o que você falou. Ótimo momento para comprar. Cara, você precisa girar esse dinheiro rápido? Não. Aluga esse imóvel, espera a taxa de juros começar a baixar e põe para vender. Você vai ganhar dinheiro, cara, é uma certeza. Você vê, Daniel, você falando me remete ao parcelamento do leilão judicial, né? Porque a gente tem um parcelamento de 30 vezes, sem juros, né? E a gente já foge desse juros que está alto. A gente tem uma correção baixíssima, né? A burocracia baixíssima, é claro. Tem que comprar com responsabilidade porque a multa é alta. Né? Mas, por exemplo, se você está numa onda dessa e você consegue identificar qual é o ciclo que você está pertencendo ali naquele momento, de repente você arremata no parcelamento, né? Aluga parte da locação, você paga a arrematação, ou seja, a pessoa que está morando lá vai pagar condomínio, IPTU e metade da parcela do seu parcelamento. E você espera a transição. Disso, né? Nem falamos de Nem parcelamento. falamos disso, cara. Caramba, olha Cara, só. isso é muito louco. A Isso é parte muito 2 top. vai ser demais, hein? Cara, pessoal, vou falar para a câmera lá. Imóvel judicial parcelado. Todos podem? A imensa maioria, né? cara, Assim, previsão legal, né? O juiz ele vai determinar ali. muito Mas bom, existe cara. a regra geral, 25% de entrada, o restante em E o resto 30%. e é muito bom. É Muito muito, bom, bom. muito bom. Muito espetacular, Muito bom. na Eu verdade. nunca vi coisa igual. Cara, democratiza, né, cara? Dá acesso às pessoas que não têm o dinheiro ali à vista, muitas vezes. Bom, mas mesmo assim, vamos olhar os dois principais públicos-alvo, quem está comprando para usar e quem está comprando para investir. Para os dois é bom. Claro. O cara que está comprando para investir, mesmo que ele tenha 100% do dinheiro, põe 25 e compra 4 imóveis. Cara, é bom para todo mundo, é bom para a parte que vai receber, cara, tudo bem, vai demorar mais para receber porque está sendo parcelado. Cara, mas você vai receber, meu, você não tinha expectativa nenhuma de receber aquele crédito. Não reclama, cara. Não, de maneira Entendeu, nenhuma. Nós trouxemos aqui o Vinícius, né? Advogado, tem uma empresa da parte tributária, ele falou como que dá para potencializar com a estratégia tributária em dia. Nossa. Então, tem muita nossa, coisa pra fazer. é um oceano de fato, né? Isso no Brasil é importante dominar, né, cara? Questão tributária muda você de patamar e de jogo, com certeza. Pessoal, estamos chegando ao fim, mas antes, vocês desenvolvem um papel fundamental, assim também como eu busco desenvolver, que é educar o público, né, elevar o nível de consciência ali e trazer, acima de tudo, segurança para quem vai comprar em leilão, seja extrajudicial, seja judicial, com os bate-papos que a gente tem aqui, você usa até se você for comprar no particular mesmo, tirando o leilão. Sem dúvida. Né? A parte imobiliária num todo. Eu sempre peço para o convidado deixar um recado, se você pudesse deixar um recado ali, o último recado da tua vida sobre questão imobiliária ali, seja para acender a chama daquela pessoa que está meio desesperançosa, né? O que vocês falariam, tá? Qual que é a dica de ouro aí que vocês iriam dar? Aí vocês podem olhar para essa câmera aqui. Difícil, hein? Você me pegou de calça curta aqui. Quer falar primeiro você? Não, Nossa. cara, eu quero te Ô, ouvir. Daniel, você nunca vai em primeiro, Eu cara. quero te ouvir, cara. E assim, rapidinho, eu quero, André, que você pense e direcione o seu recado, porque aí pode ser para quem quer comprar, pode ser para quem está especulando, né?
Na verdade, assim, ó, a gente falou de investimento, etc. Na verdade, imóvel é um bem. Tanto para quem está comprando para fruir daquele bem ou para investir, é ótimo. Então, o que eu digo para as pessoas é: entrem no mundo do leilão, estude, aprenda. É muito bom para os dois lados, para quem quer comprar com desconto para morar ou para quem quer comprar para investir, né? Mas faça isso com consciência, com sabedoria. Não vai entrar nessa de que é dinheiro fácil, que você vai triplicar seu patrimônio em uma semana sem dinheiro e sem esforço. Não é assim. É difícil, requer cuidado. A gente falou aqui que é super seguro, é difícil perder dinheiro. É difícil, não é impossível, né? Então, modula o risco, né? Então, participe, entre, estude, porque é muito bom. Dá para ganhar bastante dinheiro, dá para comprar um imóvel bom para morar. A gente arrematou o nosso escritório, olha que legal. A gente vai ter um escritório físico, né? Então, foi comprado. Pô, Olha que desconto, maravilha, legal pra parabéns, parabéns pela aquisição. Deu trabalho, mas deu certo. Ele que desocupou para a gente. Esse deu trabalho para desocupar. Deu trabalho, mas deu certo. Cara, primeira coisa, eu quero agradecer vocês, né? O André, que foi um dos caras que falou: Daniel, vamos pra internet, tem que falar, tem que aparecer. Cara, nunca foi uma coisa que eu gostei, apesar de já ter dado aula em faculdade. Eu sempre tive muita preocupação com o tipo de informação que eu iria levar e quem eu iria desagradar, entre aspas. Mas quem eu estou desagradando também dane-se. Mas assim, mas foi uma luta, assim. O André é outro cara que também não gosta de aparecer muito, mas a gente resolveu fazer isso em prol do mercado, tentar passar um pouquinho do nosso conhecimento, né? Não que falemos verdades absolutas, mas, cara, a gente quer ajudar o mercado. A nossa intenção e a intenção da Leilão Imóvel, ela já surge muito com isso, né? Ela é uma ferramenta que ajuda todo mundo, cara. Ela é pró-mercado. Ela não é pró um leiloeiro, pró um arrematante. Cara, quem quiser ir lá e utilizar, consegue, de forma gratuita. Isso é muito importante. É democratização de informação, né? Mas respondendo à sua pergunta, cara, o que eu tenho para dizer é que a nossa vida ela é construída em imóvel. Cara, todas as suas maiores lembranças, grandes lembranças, estão dentro de um imóvel. Né, cara, eu vou pegar o aniversário do meu filho, cara, foi feito em um imóvel. Né? Então, eu acho que Ele isso... nasceu no imóvel. Nasceu no imóvel. Espero. Nasceu no imóvel. O meu nasceu dentro de uma banheira, sem querer, mas era um imóvel. Estava no imóvel. Então, assim, cara, eu acho que todas as nossas lembranças marcantes, elas são em imóveis, cara. Nossa casa, a casa da nossa avó, que faleceu. Então, a nossa história, ela é basicamente construída dentro de imóveis, né? A maior parte do tempo, como o André disse lá atrás, ela é em imóveis. Então, não tem coisa mais importante do que tratar um assunto que movimenta a vida das pessoas em todos os aspectos, cara. Emocional, sentimental, história de vida, financeiro, porque comprar imóvel é caro. Eu acho que tem que ser tratado com seriedade, né? Não dá para a gente ser irresponsável, falar qualquer coisa, até porque quem está nos escutando e gosta da gente, cara, acredita no que a gente está falando, pode fazer uma besteira ou algo muito positivo com o que a gente está conversando aqui. Então, acho que é muito importante a gente tratar o assunto com seriedade, né? De novo, o leilão é um negócio excelente, eu devo muita coisa na minha vida aos leilões, jamais seria ingrato a isso, as possibilidades que eu tive. Então, existindo a possibilidade de você adquirir esse imóvel que muitas vezes está atrelado a sonho, casa própria, etc., de uma maneira mais barata, eu acho que vale a pena, no mínimo, você parar para olhar e entender como é que é esse mercado. E assim, pessoal, entenda primeiro, estude, depois vai fazer sua arrematação. Cerque-se de pessoas boas, né? Também, Isso é cara. fundamental, né? E, Bruno, obrigado pelo convite, cara, foi um prazer. Sabia que você queria falar 50 minutos, a gente demorou 1h30 aqui de conversa, isso, imagina. mas já era esperado. E conte com a Leilão Imóvel, conte conosco. Cara, para mim é um prazerzaço receber vocês. Eu falei pessoalmente, mas quero deixar aqui registrado. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu sou um fã, tá bom? Sempre vou estar acompanhando vocês. Já dei a deixa aqui para a gente fazer a parte 2, tá? E foi um papo leve, descontraído e com muita responsabilidade. É disso que o mercado precisa. Durante o episódio, você mencionou que estava com receio de aparecer em redes sociais, falar em público. Ainda bem que você mudou de ideia, porque é de pessoas como vocês, né, que o mercado precisa. E, André, obrigado por fazer essa provocação aí e convencer o Daniel. E, de fato, mergulhar junto nesse mundo. Agradeço. Eu que agradeço demais, Bruno. Espetáculo conhecer você, conhecer a estrutura aqui. Putz, um prazerzaço. Vamos fazer o Le Mans dos leilões 24 horas. Que isso, quem aguenta? Pessoal, quem quiser encontrar vocês em rede social, site, enfim,
Fala um pouquinho aí pra gente, deixa aí o nome certinho, né? Instagram e tal. www.leilãoimóvel.com.br, o Alket, alket.com.br, ainda não está lançado, né? Então não se assustem, quem entrar lá vai direto para o pagamento. Pode pagar, tá? Não tem problema. Você já deixou direto para o pagamento? É, a gente só não colocou, enfim, uma explicação melhor. Redes sociais é Leilão Imóvel, tanto no Instagram quanto no YouTube, que são as duas que nós estamos trabalhando, né? E só para fechar, né, eu gosto de falar de novo aqui. Ó. Imagina, a gente falou das tecnologias disruptivas que são boas. A melhor de todas é pegar um episódio de 1h40, que é o que está ficando aqui, põe no 2x, 3x, né? Dá para ver rapidinho. Daniel, a palavra é sua. Cara, obrigado pelo convite. Rede social, Daniel, _Mascarim, mas, pessoal, não briguem comigo, cara, eu não entro, não respondo, então, assim, não sou antipático, entendeu? Qualquer coisa, manda lá na Leilão Imóvel que eu estou à disposição para ajudar, para conversar. Eu sou um cara super aberto e adoro falar de leilão, cara. Para mim é um assunto prazeroso. Nada melhor do que a gente fazer na vida do que a gente gosta. Né? Bruno, obrigado pelo convite, cara. Foi um prazer trocar essa ideia com você. E é muito legal ver o mercado de leilão se movimentando de forma positiva, cara. Pessoas falando, comentando, né? E é um mercado que só tem a crescer. E a gente está compartilhando para fazer parte dessa história, né? Isso daí. Top. Muito bom. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência até aqui. Esse episódio ele é disponibilizado no YouTube, Spotify, Apple, Amazon, enfim. Escolhe a plataforma que melhor te atende. Assista, informações valiosíssimas. Hoje nós tivemos essas duas feras aqui e, de fato, uma aula completa. Muito obrigado. Até o próximo episódio.